E foi dada a largada. O crocodilo do Nilo passa facilmente o hipopótamo. Eles estão nadando rio acima contra a forte corrente. E o corpo do crocodilo foi feito para nadar em águas difíceis. Ele pesa o equivalente a até 2 geladeiras e é considerado o réptil mais pesado da Terra. É capaz de se deslocar a até 35 km por hora. O hipopótamo não sabe nadar. Na verdade, só anda pelo fundo do rio e se impulsiona de qualquer grande rocha que encontrar. Ele consegue fechar as narinas sempre que quiser para poder deslizar um pouco pela água, mas não é páreo para o crocodilo. O crocodilo chega à costa e começa a correr pelo campo, mas é melhor sair do caminho, pois o hipopótamo está chegando perto e acelerando pelo terreno plano. Mesmo sendo enorme, ele pode correr mais rápido que um humano. O crocodilo estava quilômetros à frente, mas o hipopótamo é mais veloz a pé e cruza a linha de chegada. Acabou! Bip, bip. Ei, Papaléguas! Do que você está fugindo? Espere! Para tudo! Aquele coiote está se aproximando rápido. Está bem atrás de você. O Papaléguas chega até 30 km por hora. E ainda um pouco mais quando está realmente com fome. Apesar do que vemos nos desenhos animados, o coiote é na verdade mais de 2 vezes mais veloz que o Papaléguas. Mas a versão cartoon é muito mais engraçada. Na raia 1 das densas selvas da América do Sul, a devagar e sempre preguiça. E logo depois dela, na raia 2, temos um típico caracol de jardim. E começou! A corrida para o animal mais lento da Terra. Com a velocidade máxima da preguiça atingindo 0,3 km por hora, não é de admirar que a chamem de almofada móvel gigante. Bem, eu a chamo assim. O caracol começou bem. Ele consegue avançar um bom trajeto em cerca de 1 hora. Essa criatura sem ossos tem apenas um pé, que é coberto por um limo protetor. Está muito embaçado para ver, mas acho que a preguiça ainda está no mesmo lugar. E agora está dormindo. Ela provavelmente ficará assim durante toda a corrida. Uma preguiça pode dormir 15 horas por dia. E dorme por mais da metade da vida. Veja, o caracol saiu daquele trecho ensolarado. Próxima parada, um com sombra. A disputa está acirrada. Teremos que esperar até que a preguiça acorde para voltar para a corrida. Um urso cinzento pode facilmente ultrapassar um humano. Se vocês tiverem um piquenique e preparou algo muito gostoso, é melhor deixar o seu almoço para trás. O mais rápido que um humano consegue correr é a 45 km por hora. Marca estabelecida, é claro, por Usain Bolt. Então ele provavelmente conseguiria fugir a tempo. Se você for mais lento do que ele, então está em apuros. Em uma corrida cara a cara com um urso cinzento, você será o almoço todas as vezes. Mas de todos os ursos, qual é o mais ligeiro? Ursos polares, cinzentos, pardos, malaios e o fofo panda. Em suas marcas. Preparar? Já! A tensão é visível. O urso cinzento e o pardo estão disputando garra a garra. O pardo consegue correr tão rápido quanto um cinzento. O malaio é o menor deles. Ele tem cerca de 2 metros de comprimento, ou altura, ou o que for. E simplesmente não consegue acompanhar. O urso polar começou bem, mas simplesmente não tem a velocidade do cinzento ou do pardo. O cinzento assume a liderança. Não, é o pardo. Agora o cinzento. Espere, onde está o panda? O que ele está fazendo? Acho que esse carinha não sabe que está em uma corrida, mas não é uma fofura? Acabou de devorar sua 3ª vara de bambu. Um urso panda pode comer até 13 quilos de bambu por dia. Isso é tipo um monte. Mas ele está fora. Encontrou um atalho e está rolando morro abaixo. Ele passa zunindo pelo urso cinzento e pelo pardo. Tudo encerrado. O panda venceu. Desculpem, ursos. Todos nós sabemos que o panda não é exatamente rápido. Na verdade, é um dos ursos mais lentos. Ainda assim, se você vir um panda rolando morro abaixo na sua direção, corra. Um Boeing 747 tem uma velocidade máxima de cerca de 1.000 km por hora. O pássaro mais rápido é o albatroz de cabeça cinza. Ele pode chegar a até 130 km por hora e permanecer voando por 10 horas sem pousar. O falcão peregrino é mais veloz, mas apenas quando está mergulhando direto para pegar alguma comida. Cuidado, pombo! Uau! Aviões grandes demoram muito para decolar, mas e o albatroz? Ele sai do chão e chega lá em cima em poucos segundos e está na liderança. Mas alguns minutos depois... De volta em câmera lenta, a preguiça está acordada, o que é bom. Mas até agora só conseguiu levantar o braço para alcançar aquele galho de árvore. O caracol de jardim ainda está tentando passar por aquela grande rocha. As preguiças passam imóveis o máximo de tempo possível, para que não se tornem o café da manhã de alguém.
Não é um bom treino para corrida. Mas espere! Um terceiro corredor entrou na disputa. É a tartaruga de Galápagos. Suas poderosas patas dianteiras carregam este tanque. Ela é espantosamente 4 vezes mais rápida do que o caracol de jardim. Agora isso ficou interessante. Conseguimos a corrida que irá durar um século. A tartaruga está correndo e desviando de todos os obstáculos. Nada pode impedi-la. Ei, sem trapaça, preguiça. Não derrube galhos de árvore aí de cima. No subsolo, uma toupeira está ocupada cavando por lá. Esse animal pode comer tantas minhocas quanto o seu próprio peso corporal e consegue cavar cerca de 5 metros por hora. O texugo americano é o bicho de escavação mais veloz do mundo e é surpreendentemente rápido em terra. A velocidade dele quase corresponde à de um humano em um dia bom. De ponta a ponta, o texugo americano vence a corrida do túnel com bastante facilidade. Pena que a toupeira não consiga ver para onde está indo. Ela não é exatamente cega, apenas tem uma visão terrível e é daltônica. Não dá para usar óculos lá embaixo. A orgulhosa chita. Ela corre pela savana em alta velocidade. Eu sou o mamífero terrestre mais rápido há milhões de anos. Eu fiz isso. A chita mais veloz já registrada foi uma velocista chamada Sarah. Quando tinha 11 anos, correu 100 metros em menos de 6 segundos. Uma chita pode chegar até 130 km por hora se encontrar algo saboroso. Sarah foi criada em um zoológico americano e uma das primeiras chitas a ter um filhote de cachorro como amigo quando era pequena. Alexa e Sarah, amigas para sempre. Mas pairando acima da Sarah vai um humilde morceguinho. E ele está fazendo a Sarah parecer lenta. O morceguinho das casas consegue atingir 160 km por hora e é o mamífero mais rápido do planeta. Agora é hora de encolher. O primeiro a chegar na área é o besouro tigre australiano. Ele avança a 10 km por hora. Isso pode não parecer muito, mas em relação ao seu tamanho, ele é rápido como um relâmpago. É como se fosse um humano correndo ao lado de um trem de alta velocidade. Correndo na pista interna está a formiga prateada do Saara. Ela atua em equipe e é mais forte quando trabalha assim. Mas mesmo uma só formiga pode ser incrivelmente forte. Ela consegue levantar centenas de vezes seu próprio peso e correr como se não houvesse amanhã. E o Usain Bolt é capaz de dar 4 passadas por segundo. Esta formiga prateada dá 50. Os cientistas até descobriram que ela gosta de galopar quando atinge sua velocidade máxima. Nosso último competidor, o animal mais rápido da Terra, não é outro, senão este pequeno ácaro. Ele tem apenas o tamanho de uma sementinha de gergelim. Se considerarmos o comprimento do corpo por segundo, este ser microscópico ultrapassa todo o resto no planeta. Acredita-se que ele corra quase 2 vezes mais rápido que o besouro tigre. E se fosse do tamanho de um humano, seria mais veloz do que a velocidade do som. Vamos voltar aos rastejantes. Eles já chegaram? A tartaruga está na liderança. O caracol finalmente conseguiu ultrapassar aquela grande rocha. E a preguiça está a caminho do segundo galho. A tartaruga está a 1 metro da linha de chegada. Uau, é muita empolgação. Mas acho que ainda dá tempo para um café com leite. Se você acha que seus pais foram muito duros com você, talvez essa lista de animais negligentes te dê um maior entendimento sobre maus pais. Os cavalos fêmeas ou éguas têm um período de gestação de cerca de 1 ano. Pode parecer muito tempo, mas os elefantes não concordam com isso. Eles carregam seus filhotes por até 22 meses antes de dar à luz. Ao contrário dos outros animais que preferem descansar à espera da chegada da cria, para as éguas, a gravidez significa festa. No momento em que a égua engravida, ela sai para passear pelo rebanho e acasala com todos os garanhões. Embora pareça sem sentido, pois ela já está grávida, há uma explicação razoável. Os cavalos machos são bastante orgulhosos e agressivos com seus rivais, mas se um garanhão pensar que o potro novo é dele, as chances de que ele machuque o filhote cairão para 0. Portanto, a intenção real das éguas é manter os potros seguros, tornando impossível para os garanhões determinar quem é o verdadeiro pai, o que é uma boa qualidade materna. É por isso que as éguas estão no final da nossa lista. As fêmeas do cuco são famosas por abandonar seus filhotes antes mesmo de nascerem. Elas simplesmente põem ovos nos ninhos de outras aves e partem para sempre. É difícil distinguir os ovos nativos dos abandonados. Por isso, as azaradas aves que adotam incubam a todos igualmente. Enquanto isso, os pássaros cucos desfrutam da vida livremente. Infelizmente, esse não é um acordo em que todos saem ganhando.
O filhote de cuco traz caos e perdas para os pais adotivos. Ele cresce mais rápido e eclode mais cedo, fazendo com que os filhotes menores de raça pura caiam do ninho. Os pardais são tão fofos, mas não se deixe levar por esse rostinho inocente. O pardal fêmea é uma mãe boa e carinhosa, mas também uma madrasta furiosa que pode assustar até a Cinderela. Os pardais são tipicamente monogâmicos, mas às vezes podem ter relações extraconjugais. Quando isso acontece, o pardal fêmea pode literalmente descobrir as outras fêmeas que acasalaram com seu parceiro e destruir seus ninhos. Por quê? Apenas para garantir que o pardal macho tenha tempo suficiente para ser pai de sua própria prole. Aparentemente, elas nunca ouviram falar de babás. As focas arpas são dedicadas aos seus filhotes durante as primeiras 2 semanas. Portanto, elas não podem ser chamadas de as piores mães do reino animal. Nesse curto período, elas mantêm seus filhotes por perto, amamentando e alimentando-os o tempo todo. Mas depois disso, as focas mães se despedem e deixam a geração mais jovem sozinha no gelo. Filhotes de foca ainda são muito vulneráveis, pois não sabem nadar, caçar ou se proteger. Eles devem ter pelo menos 2 meses de idade para aprender todas essas habilidades. Então, passam esse tempo esperando, perdendo peso e tentando não ser comidos por predadores. Não é de se admirar que apenas 1/3 de todas as pequenas focas realmente sobrevive ao primeiro ano de vida. Os hamsters são inofensivos, fofinhos e lindos, né? Mas ainda assim, eles têm um segredo obscuro que pode chocar seus donos se ninguém os avisar. Em alguns casos, as fêmeas podem confundir seus próprios filhotes com o jantar. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas os cientistas desenvolveram várias teorias. Alguns sugerem que elas estão tentando repor os nutrientes após o parto. Outros afirmam que as mamães hamster podem se sentir estressadas e ameaçadas por ninhadas muito grandes, então essa ação é de certa forma um mecanismo de autoproteção. Para evitar esse final triste, os especialistas recomendam mantê-la longe de qualquer estresse e dar a ela todos os nutrientes necessários. Tudo ou nada é provavelmente o lema favorito dos ursos negros. Eles geralmente têm 2 ou 3 filhotes de cada vez, mas se a mãe ursa tiver apenas um filhote por algum motivo, é provável que ela o abandone, na esperança de uma ninhada maior no ano seguinte. Por quê? Provavelmente porque criar apenas um bebê não vale o esforço. E enquanto um filhote de urso negro pode aumentar as chances de sobrevivência por ter um irmão, os pandas seguem a tradição oposta. É difícil admitir, mas esses bichinhos fofinhos são pais bastante negligentes. As mamães pandas geralmente têm gêmeos, mas preferem cuidar de apenas um deles. Elas vão alimentar e amamentar o filhote mais forte. Enquanto isso, o mais fraco será negligenciado e forçado a sobreviver por conta própria. A explicação para tal crueldade é bastante prática. Os pandas comem bambu e ele não é nutritivo o suficiente para produzir leite para os 2 filhotes. Até os pandas que vivem no zoológico seguem a mesma tradição de abandono, mas felizmente os cuidadores dão leite a todos os filhotes igualmente. Embora os macacos geralmente tenham a reputação de pais atenciosos e responsáveis, esses pequenos bigodudos se destacam. Após um período de gestação de cerca de 5 meses, a mãe sagui geralmente dá à luz gêmeos. E se eles caírem da árvore por engano, ela terá a coragem de ignorar o choro de seus próprios filhotes. Algumas delas podem jogar os filhotes para fora da árvore voluntariamente por razões desconhecidas. Quem sabe o que se passa nessas cabecinhas? Mas nem todas são tão insensíveis. Se uma mãe sagui estiver cercada por um amplo grupo social de fortes provedores de alimentos e protetores, é provável que ela cuide bem de seus filhotes. Mas quando ninguém está olhando ou ajudando, ela pode parar de fazer qualquer esforço. Provavelmente porque os filhotes não terão grandes chances de sobrevivência de qualquer maneira. Embora os saguis de bigode pareçam ótimos animais de estimação, os especialistas afirmam que esses macacos exigem mais comprometimento e dedicação diária do que qualquer outro pet. Os coelhinhos são geralmente associados a abraços e carinhos calorosos, mas na vida real, eles não são tão gentis quando se trata de seus próprios recém-nascidos. As mamães coelho preferem deixar a toca assim que dão à luz, e seus coelhinhos fofos precisam aprender a enfrentar os desafios da vida por conta própria. Eles só interagem com a mãe por alguns minutos por dia durante as mamadas. Os cientistas sugerem que a coelha abandona seus filhotes para confundir os predadores e mantê-los afastados. Obviamente, esse método não oferece 100% de garantia.
Afinal, as mães coelho não se esforçam muito para fazer um abrigo seguro para os filhotes. Elas geralmente o constroem ao ar livre. E onde está o papai faceiro? Você deve perguntar. Bem, é recomendável isolar a mãe de qualquer coelho macho enquanto ela cria os recém-nascidos. Ao contrário dos cavalos, os coelhos machos provavelmente não machucarão os filhotes, mas a coelha pode engravidar novamente, até no mesmo dia em que ela der à luz. Os répteis não são conhecidos por serem criaturas calorosas e carinhosas, e seu comportamento prático em relação à vida também se estende ao estilo de ter filhotes. Mas os Tachydromus sexlineatus levam a proteção dos limites pessoais para outro nível. Essa mãe lagarto comerá seus próprios ovos quando muitos predadores se reunirem em torno de sua casa. Ela não fará nenhum esforço para lutar contra o perigo. Talvez a filosofia dela seja: se eu não posso ter, ninguém mais terá. Depois que a ameaça desaparece, ela apenas segue a vida e põe novos ovos. A águia malaia põe de 2 a 3 ovos por semana. Após cerca de um mês do período de reprodução, os filhotes finalmente eclodem. Mas seus problemas estão apenas começando. Tecnicamente, todos os ovos têm idades ligeiramente diferentes, então não eclodem simultaneamente. E quando se trata de competição entre irmãos, as águias malaia podem ser bastante agressivas com os filhotes mais jovens. Os filhotes mais velhos geralmente começam a bicar os mais novos antes mesmo de terem a chance de começar a vida. Leões, elefantes e ursos. Meu Deus! 3 dos mais lindos, porém mais temidos membros do reino animal. Mas do que será que essas criaturas têm medo? Se é que elas sabem o que é medo. Bem, você vai se surpreender. Vamos dar uma olhada. Que tal começarmos com o rei da selva, o leão? Calma, já vamos falar sobre os elefantes. Você já ouviu falar que nosso felino todo-poderoso tem medo de uma substância que é essencial para a sobrevivência humana? Aqui vai uma dica. Ela cobre 70% da superfície do planeta. Mas e aí? É mesmo verdade? Quê? O rei da selva tem medo de água? Isso não passa de um mito. Os leões adoram mergulhar na água, pois isso os ajuda a se refrescarem. E faz sentido, se considerarmos as temperaturas que esses animais precisam encarar. Em uma savana, o clima varia entre 20 e 30 graus Celsius. Nós, humanos, sempre corremos para a praia quando o clima está quente assim. Então por que deveríamos esperar algo diferente dos leões? Principalmente considerando que eles carregam entre 127 e 190 quilos de seu próprio peso, sem contar aquela camada generosa de pelos. A ironia dessa história de que os leões têm medo de água é que eles são excelentes nadadores. A mesma coisa se aplica a todos os outros felinos de grande porte dessas regiões de clima quente, como tigres, leopardos, onças pintadas e jaguatiricas. Na verdade, são os felinos de grande porte de regiões frias que evitam água a todo custo, como linces e leopardos das neves. Esse último vive em lugares como o bioma gélido da tundra alpina, que é uma região montanhosa. A temperatura de lá pode chegar a 1 grau Celsius. Então faz todo sentido esses felinos grandalhões de clima frio quererem distância da água. Molhar suas pelagens grossas os faria passar frio. Mas acho que não é preciso procurar tão longe para entender de onde vem esse mito de que os leões têm medo de água. Na verdade, é bem provável que a explicação para isso esteja perto da tela do computador de alguns de vocês agora, saltando para cá e para lá fazendo travessuras. É isso mesmo. Podemos ter tirado conclusões precipitadas de que certos comportamentos de nossos gatinhos seriam iguais aos de um leão. Os gatos domésticos, apesar de serem parentes de todos os felinos que mencionamos até agora, não são descendentes diretos deles. Eles evoluíram ao longo de milhares de anos de um único ancestral selvagem que ainda existe até hoje, o Felis silvestris libica, originário do Oriente Médio. Como não tinha muita água onde esse bichano vivia, ele não era exposto a ela. Como seus descendentes, ele só gostava dela para saciar sua sede. Seu pet, assim como ele, raramente se banha, nada ou interage com a água de alguma forma. Por sorte, isso não faz diferença na vida dos gatos. Esses felinos domésticos usam suas línguas para se limpar. Elas têm papilas minúsculas, com formato de gancho, que os ajudam a desembaraçar os pelos e manter a pelagem limpa, com um cheirinho bom e sem manchas. Os gatos, de modo geral, são criaturas muito individualistas. Você pode estar gritando com a sua tela neste exato momento, retrucando que o seu bichano na verdade adora água, e isso é perfeitamente possível. Alguns gatos gostam de brincar com ela, com as gotas que caem da torneira ou com as bolhas de sabão do banho. Há raças específicas de gatos que gostam demais de água. O Van Turco, por exemplo, é até chamado de gato nadador. Acredita-se que essa raça desenvolveu uma afinidade com a água porque nadava no Lago Van, na Turquia, para se refrescar. O lago fica na região onde esses animais surgiram. Agora vamos falar sobre um problema que um gato definitivamente não precisa encarar. Você já ouviu falar em musofobia, também conhecida como surifobia?
As duas palavras são nomes válidos para o medo de ratos e camundongos. Muita gente acredita que o animal que mais sofre com esse medo, além de mim, claro, é o elefante. Isso mesmo, o mesmo animal que, dependendo da espécie, tem 3 metros de altura e pesa mais de 4.000 quilos. Ou seja, esse grandalhão teria medo de uma criatura que mede poucos centímetros e pesa menos que meio quilo. Mas como essa ideia surgiu? Bem, o motivo desse rumor se baseia na possibilidade de os elefantes terem pavor de essas criaturinhas entrarem em suas trombas. Se um rato conseguisse fazer isso, poderia causar irritações ou até obstruir a tromba. Não quero ser estraga-prazeres, mas também é um mito. Pesquisadores afirmam que não há evidências concretas que sugerem que os elefantes têm medo de ratos. O máximo que eles podem admitir é que nosso gigante possa se assustar com o surgimento repentino dos roedores. Bem, é exatamente isso que me deixa apavorado. Especialistas também afirmam que, até que um rato conseguisse entrar na tromba de um elefante, o grandalhão poderia soprá-lo para longe sem perceber, com uma só rajada de ar. Existem provas de que, na maioria dos casos, o animal nem se importa com a presença dos roedores e que até permite que os ratinhos subam em suas cabeças e tromba. Alguns pesquisadores estão certos de que, desde que um elefante esteja saudável, não terá medo de nada, simplesmente por causa de seu tamanho. Então, os leões não têm medo de água e os elefantes parecem não temer os ratos. Mas nenhum dos rumores sobre medos dos animais é verdadeiro? Provavelmente vamos nos decepcionar de novo perguntando se um urso tem algum medo legítimo, né? Bem, senhoras e senhores, deem uma salva de palmas para esse ser que é o melhor amigo do homem. É isso mesmo, os ursos se sentem muito desconfortáveis quando se deparam com cachorros. E olha que até existe uma relação genética distante que conecta as duas espécies. Quando essas criaturas se encontram, o cão tem a habilidade de perseguir, intimidar, cercar ou hostilizar o urso. E o grandalhão, por sua vez, vai evitar qualquer confronto com o cachorro. Existe até uma raça de cães da Finlândia, conhecida como Karelian Bear Dog, que é usada para enfrentar animais grandes como ursos. Esse cachorro tem senso de direção e flexibilidade corporal excelente, bem como controle, coragem, olfato e persistência. Então, isso significa que você pode andar tranquilamente com seu cachorro em uma área onde há muitos ursos e confiar na coragem do seu cãozinho? Não. Apesar do fato de os ursos se sentirem apreensivos perto dos cães, não podemos nos esquecer do tamanho e poder deles. O urso negro, por exemplo, pode ter até 2 metros de altura e pesar 300 quilos. Se uma mãe urso não tiver para onde correr ou sentir que seus filhotes estão em perigo, é bem provável que ela vai se revoltar. E aí você e seu companheiro estarão encrencados. Então ninguém jamais deve testar essa teoria. Em vez disso, se estiver planejando visitar algum lugar desconhecido com seu cãozinho, planeje primeiro e procure se informar sobre os animais que podem encontrar por lá. Nunca se sabe o que um urso é capaz de fazer se ele avistar você e seu cachorro, principalmente considerando o caso sério que ele tem com a sinofobia, que é o nome dado ao medo de cachorros. Pelo menos, conseguimos encontrar um medo verdadeiro de outro animal entre esses 3 poderosos membros do reino animal. É estranho pensar que um cachorro, que é uma criaturinha que traz tanta alegria e conforto para nossas casas, é corajoso o suficiente para encarar um urso, se preciso for. Bem, nem todos os heróis usam capas, alguns têm apenas pelos e uma coleira. Agora, que tal checar o que amedronta nossos grandes companheiros peludos? Você já se perguntou por que esse doguinho se sente tão desconfortável quando escuta barulhos muito altos? O grau de medo varia de cachorro para cachorro, mas a simples imprevisibilidade de um trovão, de um raio ou dos estouros de fogos de artifício tira seu cachorro dos eixos. A incapacidade de entender o que está causando esse barulho ensurdecedor pode fazer seu cachorro tremer, enfiar o rabo entre as pernas ou até sair correndo de casa. Outra coisa que pode amedrontar nossos amigos leais é quando os deixamos sozinhos em casa. Isso pode, infelizmente, virar um pesadelo para seus vizinhos, pois um sintoma comum de medo são latidos incessantes. Esse medo também pode causar prejuízos em casa. Você já se perguntou por que seu cachorro mordeu o seu sofá? Um cachorro que destrói coisas em casa geralmente está sofrendo com ansiedade. Mas você não consegue ficar bravo com seu cãozinho por muito tempo, né? Fique tranquilo, ele vai te recompensar quando vocês dois se encontrarem com um urso. Bichos preguiça podem prender a respiração por mais tempo do que golfinhos. Sim, inacreditável, mas é verdade. Eles diminuem tanto a frequência cardíaca que podem ficar sob a superfície por até 40 minutos. Ao contrário dos peixes, golfinhos e baleias são mamíferos aquáticos, o que significa que não conseguem respirar debaixo d'água. Quando se trata de respirar, eles são mais parecidos conosco do que com os peixes. Ambos têm pulmões e respiram ar através de algo que conhecemos como espiráculo. Quando estão sob a superfície, prendem a respiração até subirem para tomar um pouco de ar novamente. Golfinhos podem ficar debaixo d'água por 10 minutos.
Um cachalote pode prender a respiração por 90 minutos, enquanto um elefante marinho detém um recorde quando se trata de mamíferos aquáticos e pode ficar debaixo d'água por 2 horas sem ter que subir. Existe uma vespa tão pequena, muito menor que seu nome, que é menor que uma ameba, mesmo que as amebas só tenham uma célula. Você pode ver que essa vespa tem as mesmas partes do corpo que os outros insetos: asas, cérebro, olhos e tudo mais. Mas é uma versão muito pequena de um inseto, já que tem apenas 0,2 milímetros, 1/5 de 1 milímetro de comprimento. O menor inseto adulto que conhecemos é uma vespa parasitária com um grande nome, também conhecida como fada voadora. Seus machos não têm asas, são cegos e têm apenas 0,13 milímetros de comprimento. Não é coincidência que cada espécie animal tenha cores e padrões diferentes. Uma das razões para isso é ajudá-los a se destacar ao procurar seus potenciais parceiros de acasalamento ou avisar aos predadores que eles são venenosos e esperar que essa mensagem seja compreendida. Depois, há predadores de emboscada, como tigres. É muito importante que eles permaneçam invisíveis, porque a diferença é enorme. Se suas presas os virem antes de eles chegarem, ficam sem janta naquela noite. Mas por que exatamente os tigres são laranja? Para nós, laranja é uma cor usada para coisas que precisam ser visíveis. Por exemplo, itens como coletes de segurança ou cones de tráfego. Aos olhos humanos, o laranja se destacará no ambiente. Então, se houver um tigre vindo atrás de você, você o verá com relativa facilidade. Mas os humanos têm a chamada visão tricromática. Quando a luz ao redor entra no seu olho, ela atinge a retina, uma fina camada localizada na parte de trás dos olhos. Para processar essa luz, a retina usa 2 tipos de receptores, hastes e cones. As hastes só podem distinguir diferenças de luz e escuridão. Elas não conseguem perceber a cor. Nossos olhos dependem principalmente de hastes em situações de pouca iluminação. Os cones são responsáveis pela percepção das cores. Os seres humanos têm, em sua maioria, 3 tipos deles: cones para verde, azul e vermelho. É exatamente por isso que chamamos nossa visão de tricromática. A maioria dos humanos enxerga as 3 cores primárias, com suas combinações. Primatas e alguns macacos também têm esse estilo de vida, mas a maioria dos mamíferos que vivem em terra, incluindo gatos, cavalos, veados e cães, tem visão de cores dicromática. As retinas nos olhos têm cones apenas para 2 cores, verde e azul. Quando os seres humanos obtêm informações apenas de seus cones verde e azul, eles são considerados daltônicos, pois não conseguem, por exemplo, dizer a diferença entre verdes e vermelhos. Isso é semelhante ao que acontece com mamíferos que vivem em terra. Os cervos certamente são presas de tigre, e muito mais do que os humanos. Eles não enxergam os tigres como laranja, mas como verdes. Tigres verdes certamente seriam mais difíceis de detectar, o que significa mais jantar para tigres. Mas a evolução ainda optou pelo laranja, porque é simplesmente mais fácil produzir essa cor. O único mamífero verde é um bicho preguiça, mas sua pele não é naturalmente verde. É por causa de uma alga que cresce em seu pelo. E eles podem prender a respiração por 40 minutos. A água ao redor dos polos pode ficar muito fria durante certos períodos do ano. Há muitos peixes que vivem lá, mas quando isso acontece, eles precisam nadar para sobreviver. Contudo, há um grupo especial de peixes nativos do Oceano Antártico perto da Antártida. As temperaturas lá são de -2 graus Celsius a 4 graus Celsius. Tecnicamente seria temperatura de congelamento, mas os sais dissolvidos na água do mar não permitem que ela congele. E esses peixes podem sobreviver porque têm uma característica especial chamada glicoproteína, que os ajuda a se sentirem confortáveis, pois ela atua como uma espécie de anticongelante natural. É uma proteína que impede que todos esses cristais de gelo se formem em seu sangue e ajuda que ele continue fluindo normalmente. Você já se perguntou como pequenos animais como formigas respiram? Tente abrir a boca e a garganta, mas ao mesmo tempo mantenha o peito e o diafragma parados. O diafragma é uma estrutura muscular que separa as cavidades torácica e abdominal em todos os mamíferos. Ela se expande à medida que você respira. Se você fizer isso, não poderá prender a respiração, porque o oxigênio ainda encontrará um caminho para entrar em seus pulmões. Pelo menos o suficiente para acompanhar as demandas do seu corpo. Mas, geralmente quando você respira, o diafragma está bombeando ativamente o ar para dentro e para fora do seu corpo. Para sobreviver sem que o diafragma faça isso, você precisaria de mais de uma garganta e de um corpo muito menor. As formigas têm 9 ou 10 pares de aberturas nas laterais de seus corpos minúsculos, chamados de espiráculos, e cada um está conectado a séries ramificadas de tubos. É um sistema semelhante ao dos pulmões humanos. O sangue delas não transporta o oxigênio desses tubos para o resto do corpo. Em vez disso, os tubos espalham esse oxigênio. As terminações desses ramos chegam diretamente às membranas de suas células. Isso só pode funcionar em animais muito pequenos. Quando o corpo é maior que 2 centímetros, esses tubos são muito longos e não conseguem difundir o ar de forma rápida o suficiente.
Há algumas razões pelas quais as girafas têm pescoços longos, que por sinal podem atingir até 2 metros de comprimento. À primeira vista parece que a evolução lhes deu esses pescoços para alcançar as folhas mais doces das árvores. É um acesso exclusivo com o qual outros animais só podem sonhar. Assim, as girafas não precisam competir pelo melhor alimento. Mas com o tempo, os pesquisadores perceberam que essa não é a única razão. Eles também acreditam que o pescoço pode ser um bom aliado quando girafas masculinas entram em combate, assim como antílopes masculinos e veados usam seus chifres. Quanto mais grosso o pescoço, maiores as chances de vencer o combate. Alguns insetos brincam de morto quando há um predador por perto. Por exemplo, em uma pesquisa, os cientistas observaram larvas de formiga-leão. Elas são capazes de se fazer de mortas por 61 minutos. Como isso ajuda? Imagine o seguinte, digamos que você esteja em um jardim onde veja um monte de arbustos idênticos com frutas maduras. Você vai para o primeiro arbusto e começa a coletar e comer frutas. Gostoso! É tão simples! E você está fazendo isso relativamente rápido. Mas à medida que coleta as frutas, fica cada vez mais difícil encontrar mais, além de ser meio irritante, porque leva muito mais tempo agora do que no começo. Então você precisa decidir se quer ficar lá e tentar encontrar mais, ou simplesmente mudar para outro arbusto para ter tudo fácil e rápido mais uma vez. Supondo que você seja o predador e sabendo que os predadores são gananciosos, você procurará maneiras de comer o máximo de frutas possível no menor período de tempo possível. Isso significa que você vai adiante e começa a coletar frutas de outro arbusto, e do próximo, e por aí vai. Pesquisadores aplicam a mesma lógica quando se trata de larvas de pássaros e formigas-leão. Parece que os insetos desperdiçam o tempo do predador ao se fazerem de mortos, o que tem um impacto significativo no que acontece depois. Dessa forma, incentivam o predador a procurar comida em outro lugar, porque eles não têm muito tempo a perder. Então, se fingir de morto é, na verdade, uma boa maneira de se manter vivo. Dependendo da espécie, as aves jovens passam de 10 a 30 dias em seus ovos. Não tem ar lá dentro, mas a mãe natureza criou um mecanismo perfeito para que elas ainda possam respirar. E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos, ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também. Então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido, pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo. Os coalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os coalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um coala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem 2 cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos. Mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa. Eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro.
Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas, então elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de 5 horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro para a vida toda. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea pode recusar o presente. E por falar em amor, as raposas também são românticas. Os machos são bons pais e maridos. Eles dedicam suas vidas a seus entes queridos, cuidam das fêmeas e até catam pulgas de suas pelagens. As raposas macho melhoram suas tocas e participam ativamente da criação de seus filhotes. Os golfinhos conseguem dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro sonha e descansa, enquanto a outra metade monitora atentamente o ambiente para se proteger do perigo. Como eu queria ter esse cérebro quando preciso participar de reuniões e aulas chatas. Ei, eu não disse nada, hein? Além disso, os golfinhos controlam suas respirações manualmente. Eles podem até se afogar se o cérebro inteiro adormecer. As lontras marinhas são os dorminhocos mais fofos de todos os animais. No verão, por causa do calor, elas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. E 2 adultos ficam de mãos dadas para não serem levados pela correnteza. Os avestruzes não enfiam suas cabeças na areia quando se sentem ameaçados. Na verdade, eles nem enterram suas cabeças. Esse mito se espalhou graças àquele famoso ditado: enterrar a cabeça na areia como um avestruz. Na vida real, os avestruzes precisam cavar buracos na areia para colocar seus ovos, pois são aves que não voam. Para garantir que os ovos serão aquecidos de forma igual, os avestruzes abaixam suas cabeças para virá-los de vez em quando. Mas essas aves continuam tendo uma mentalidade de fuga. Quando enfrentam alguma ameaça, podem se jogar no chão e ficar totalmente imóveis, fingindo não estarem vivas. Segundo um mito bem popular, os tubarões só conseguem respirar enquanto estão se movimentando, pois o nado os ajuda a empurrar a água para suas guelras. Apesar de muitos tipos de tubarões funcionarem desse jeito, diversos outros, como os tubarões enfermeiros, não precisam nadar para bombear a água rica em oxigênio para suas guelras. Por falar nisso, todos os tubarões não têm bexigas natatórias. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, por sorte, o corpo de um tubarão não pode ser comprimido. É por isso que descer ou subir como um jato não traz problema algum para eles. Cientistas japoneses tocaram gravações de áudio para gatos, para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam pelo nome. As pupilas dos bichanos se dilatavam e eles mexiam suas caudas, patas ou orelhas. Os gatos ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Tudo isso por causa da evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas porque se sentiam atraídos pelos ratos que comiam grãos. Eles viviam perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. Mesmo assim, nós ainda continuamos alimentando todos eles. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir dos terópodes, aqueles dinossauros que corriam sobre 2 patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, dos avestruzes e até dos beija-flores. Na verdade, os flamingos são brancos. A ave fica rosa por causa do beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado na alga e no camarão que o flamingo come. Você também consegue mudar a cor da sua pele, sabia? Se comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto teor de beta-caroteno presente nesse legume. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre o polvo gigante que encontraram em suas viagens. Por muitos anos, os cientistas acharam que esses monstros de longos tentáculos eram apenas um mito. Mas em 2014, a primeira foto de um polvo gigante foi tirada. Eles existem mesmo. Cientistas registraram um animal que chegou a atingir 13 metros.
Os mosquitos, de fato, picam algumas pessoas mais que outras. Os humanos mais apetitosos são os de tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos têm uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha. Então escolha a sua roupa com sabedoria antes de ir acampar. Sabia que é possível colocar um tubarão em transe por 15 minutos? Para conseguir essa proeza, você precisa apertar o focinho desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamada de mobilidade tônica e acontece graças aos receptores que ficam no focinho do animal. Quando são apertados, eles enviam muitos sinais e o cérebro do tubarão não consegue processar todos. O que não ensinaram é como se aproximar o suficiente de um tubarão a ponto de apertar o focinho dele. Essa informação é de suma importância, você não acha? Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos, mas esses animais gigantes têm visão ruim e se movimentam muito devagar. É por isso que eles podem se assustar com um passarinho ou qualquer outra criatura como um rato que passar feito um relâmpago por eles. É só susto, nada mais. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. A mudança de cor ajuda o animal a regular sua temperatura e a se comunicar com seus companheiros. Quando a maioria dos cães fica ofegante, pendura a língua para fora da boca. É por isso que muitas pessoas acham que é assim que eles suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam em suas patas. Além disso, há outras glândulas sudoríparas espalhadas por seus corpos. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e da parede dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. Você pode deixar as vespas em paz, mas não confie que elas farão o mesmo. As abelhas respeitam os territórios humanos, então se você não as incomodar, elas não picarão. Já as vespas são tão mal-humoradas que podem picar você, mesmo se estiver apenas passando perto do ninho delas. Credo, que insetozinho encrenqueiro! As focas leopardo são uma fofurinha, né? Você jamais imaginaria que uma criatura com olhos tão adoráveis fosse capaz de machucá-lo. Principalmente porque na TV, as focas sempre foram mostradas como animais brincalhões que gostam de fazer palhaçadas com humanos. Mas as focas leopardo são super predadores nos quais você não pode confiar muito. Afinal, elas receberam esse nome por causa da pelagem com pintas pretas, semelhante à de um perigoso felino. Isso mostra que eles estão no topo da cadeia alimentar, com raros animais dispostos a enfrentá-las. Não é tão comum, mas existem registros de humanos que foram atacados por focas leopardo. Elas geralmente são mais agressivas que as demais focas. E não são animais que convivem bem com os outros. Geralmente preferem ficar sozinhas. As extremidades de suas bocas são curvadas para cima, dando a impressão de que elas estão sorrindo. Por serem animais solitários, encontrar um parceiro é mais difícil, então elas emitem sons para atraí-los. Às vezes, elas até cantam debaixo d'água. Dingo. À primeira vista, esse animal se parece com um cachorrinho inofensivo, mas tome cuidado. Os dingos são mais aparentados com os lobos do que com os cães. Eles são os maiores predadores terrestres da Austrália e são super predadores. Caçam suas presas em matilhas. Quando estão juntos, podem confrontar até animais maiores, como o canguru vermelho. Geralmente eles mantêm distância dos humanos, mas quando estão em matilhas, você é que deve ficar longe deles. Quem é que não ama os pandas? Eles parecem tão fofinhos e ingênuos que se tornaram um símbolo de bondade e paz. Também são muito preguiçosos, já que passam grande parte do tempo descansando e comendo bambu. Parece ser um animal tranquilo, mas é melhor não mexer com ele. Se você entrar por engano no território de um panda, ou o animal sentir que você é uma ameaça, ele pode te machucar. Eles têm garras e mandíbulas fortes e, na maioria dos casos, são muito mais fortes que nós. Raramente atacam humanos, mas é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Deixem esses ursinhos comerem seu bambu em paz. Loris lento. Esses animais são tão lentos, mas tão lentos, que mesmo quando veem um perigo se aproximando, eles apenas param de se mexer. Mas não deixe os olhos grandes e o nariz pequeno deles chegarem perto de você. Essa criatura pode parecer inofensiva, mas sua mordida é venenosa e pode te colocar em apuros. Cientistas dizem que o loris lento costuma imitar serpentes. Ele é um dos poucos mamíferos venenosos do reino animal, mas não secreta o veneno dentro da boca como a maioria dos animais. O segredo deles fica em uma glândula sudorípara debaixo dos braços. Então, pensando bem, ele está mais para monstro do que para ursinho fofo. O mesmo se aplica aos koalas. Eles parecem calmos, mas também vão atacar se acharem que você é uma ameaça. Não são animais naturalmente perigosos. Passam grande parte do tempo no topo de eucaliptos, já que dormem 22 horas por dia. E se você se aproximar de um koala em uma mata, ele provavelmente vai subir mais alto para ficar longe de você. Mas caso se sinta ameaçado, ele pode usar dentes e garras para se defender.
Além de gracioso e delicado, o cisne também emana romantismo. Muitos o associam com um amor verdadeiro, mas nesse caso, esse amor dói bastante, pois essa ave pode machucar de verdade. Se ele o vir como uma ameaça, fará qualquer coisa para se proteger ou proteger seus filhotes. Primeiro, ele começará a sibilar como um gato e depois baterá suas asas gigantes. A essa altura, é melhor que você já tenha começado a correr, pois o cisne pode usar seu bico forte para puxar, bicar e ainda pode bater em você com suas asas poderosas. Ornitorrinco. Este parece mais uma criatura mística, de tão estranho que é. Observe as patas com membranas e o focinho dele. Parece um pato, né? Mas tem pelagem de lontra e uma cauda com formato de remo, igual a de um castor. Eles ficam até graciosos nadando debaixo d'água com as patas dianteiras, mas não são tão elegantes quando andam sobre a terra. Nesse momento, eles botam as unhas para fora para caminhar melhor. Sabia que os machos são venenosos? Dá para ver ferrões afiados nos calcanhares deles. E não são de enfeite, são para se defender mesmo. Rã do dardo venenoso. Os sapos parecem ser muito mais perigosos do que essa criaturinha charmosa e colorida. Mas na verdade, o sapo só não é bonito. Ele não vai machucar você como a rã dardo venenoso faria. Existem mais de 100 espécies dessa rã, e todas têm níveis diferentes de toxicidade. A dourada é a mais perigosa, pois pode derrubar 10 humanos só encostando neles. O ouriço tem um lugarzinho especial no coração da maioria das pessoas. Veja só como essa criaturinha se enrola, feito uma bola e corre ingenuamente. Mas mesmo assim, é um animal espinhoso que usará esses espinhos para se defender sem pensar duas vezes. Suas penas podem perfurar a pele humana e isso dói demais. Tamanduá. Com esse olhar caloroso e benigno, o tamanduá parece um animal inofensivo. Ele nem tem dentes para se defender e nos ferir, mas tem garras. Ele as usa mais para pegar comida, mas também pode usá-las para fazer picadinho de você caso se sinta ameaçado. Sabia que a língua do tamanduá é coberta de espinhos? Pois é, essa é a principal ferramenta que ele usa para coletar comida. E a língua dele pode ter mais de meio metro de comprimento. Ela é comprida e estreita, então os tamanduás conseguem manobrá-la facilmente para dentro de espaços estreitos em busca de cupins e formigas para comer. As corujas não são lá muito fofinhas, mas parecem ser tímidas e espertas, além de curiosas, por estarem sempre encarando a gente. Mas o que as tira do sério é se aproximar e mexer no ninho delas. Elas têm garras grandes e afiadas, então é melhor não incomodá-las. Sem contar que elas conseguem girar suas cabeças a 270 graus. Então, mesmo que você esteja vindo por trás delas, elas o verão. Os cangurus geralmente não saem por aí criando confusão, mas se você topar com algum, ele não terá medo de se defender e mostrará quem é que manda no pedaço. Esses animais podem perseguir um humano como se fosse outro canguru. Seus braços são tão fortes que eles conseguem até agarrar você com as patas dianteiras. Mas a coisa fica feia mesmo quando eles chutam o inimigo com as patas traseiras. Os cervos parecem ter saído de um conto de fadas, mas tome cuidado. Os machos têm chifres e pode ser arriscado se aproximar caso eles o considerem uma ameaça. Eles também têm o hábito de pisotear jardins particulares e comer o que encontrarem pela frente. Esses animais podem oferecer risco para alguns animais domésticos que você tem aí no quintal, principalmente cachorros. As raposas vermelhas não parecem ser tão perigosas com essa carinha, né? Mas elas podem carregar o vírus da raiva, então é melhor manter certa distância. Apesar de esses animais evitarem contato com humanos, podem se mostrar agressivos com eles e com alguns animais pequenos. As raposas são muito imprevisíveis, então tome cuidado. Os guaxinins têm essa aparência fofinha e simpática e parece que o único problema que podem causar é revirar sua lata de lixo. Mas não se iluda, esses camaradas não têm medo de mostrar seus dentes quando sentem algum perigo, mesmo quando você saiu só para ver o que está fazendo aquele barulhão todo perto da lata de lixo. As patas deles são bonitinhas, mas escondem garras afiadas. Os tárcios estão entre os menores e mais lindinhos primatas do mundo. Mesmo morrendo de vontade de dar um abraço nele quando o vir, contenha-se. Não são muito perigosos, mas não gostam que humanos toquem neles. Então, podem reagir neuroticamente se isso acontecer. É melhor admirá-los de longe. O ano humano não é igual ao canino. Você pode ter pensado que os cachorros envelhecem 7 vezes mais rápido do que nós, mas não é simples assim. Um cão com 1 ano de idade tem, na verdade, 31 anos caninos. A essa altura, ele talvez tenha seus próprios filhotes correndo por aí. Mas é aí que as coisas se complicam. 2 anos humanos
não significam que seu amigo de 4 patas tem 62 anos. Ele precisará ter cerca de 4 anos antes de alcançar a velhice. Um de 4 terá 50, mas 7 anos equivalem a 62 na nossa contagem, enquanto 8 para o Totó representam 64 para nós. Então, os cães envelhecem mais rápido, mas também mais devagar com o passar do tempo. Da próxima vez que estiver comemorando o aniversário do seu amiguinho, lembre-se de colocar mais velhinhas sobre o bolo e de comprar ainda mais presentes. Existe um mito de que os cães são daltônicos. Não são, mas não enxergam as cores exatamente como nós. Eles têm dificuldade de distinguir entre o vermelho e o verde. Na visão canina, tudo fica acinzentado, marrom, azul e até amarelado. Isso acontece porque os olhos deles não têm um dos 3 fotorreceptores necessários para perceber as cores por completo. Não é possível ensinar novos truques para um cachorro velho. É errado. Por causa da idade avançada, ele pode precisar de mais persistência da sua parte. Mas impossível não é. O segredo é ser o mais otimista possível. Se vir que ele não está a fim de aprender agora, tudo bem. Deixe-o descansar e pouco depois retome o treinamento. As recompensas ainda precisam ser usadas para motivar o animal. Depois que o Totó conseguir falar, dê o biscoito preferido dele. Assim, ele obedecerá sempre ao seu comando. Veja este cachorrinho usando sapatos. Isso pode parecer desnecessário, mas onde ele vive está fazendo 32 graus lá fora. Imagine andar descalço no asfalto nesse calorão todo. Seus pés queimariam, então os do seu cão também. Algumas raças são mais preparadas para lidar com diferentes condições climáticas, mas os sapatos são uma forma certeira de proteger as patinhas do seu amigo. O mesmo se aplica ao inverno. Quando está fazendo um frio daqueles, você não sai por aí sem usar uma jaqueta, né? Então, trate de aquecer seu companheiro também. Os cachorros que têm muitos pelos não precisam ser tosados para se sentir mais leves. Eles têm uma coisa chamada pelagem. No inverno, ela fica mais espessa, conferindo mais proteção contra o frio. Então, durante a primavera, um pouco dos pelos vai cair. Eles fazem parte dessa pelagem que mantém o animal confortável durante os dias mais quentes. Quando você os tosa, os que nascem podem ficar enrolados ou emaranhados. Então, pode ser melhor deixá-lo como está mesmo. Há também outras alternativas para ajudá-lo a sentir menos calor. Faça com que ele fique na sombra quando forem passear lá fora. E sempre leve uma garrafa com água fresca para que seu amiguinho possa se refrescar. Em casa, você pode colocar toalhas úmidas no chão para ele se deitar. Se tiver um jardim, pode ligar os irrigadores e deixar o Totó se esbaldar na água. Além de se divertir, ele também estará se exercitando. Nem todos os cães são bons nadadores, mas todos adoram nadar. Se o seu não consegue fazer isso muito bem, pode ser porque tem um tórax volumoso e uma cabeça grande. Na verdade, ele pode nem ser capaz de boiar. Arranje um colete específico de flutuação para cães. Tem gente que diz que não tem problema deixar um cachorro dentro do carro, desde que a janela esteja um pouquinho aberta. Isso não é verdade. Pois, depois de passar apenas alguns minutos sentindo frio ou calor ali dentro, seu melhor amigo pode ter sérios problemas de saúde. Alguns lugares têm até leis que permitem que qualquer pessoa tire um cão de dentro do automóvel se vir que ele está sem ar para respirar. Se o seu não suporta os carteiros, pode ser que seja pelo fato de que está tentando proteger o dono. Cachorros latem porque estão tentando dar um alerta para o líder da matilha, e nesse caso, de que aquele carteiro malvado está chegando. Você pode resolver isso apresentando os dois um para o outro. Assim, seu cachorro vai entender que o carteiro é um amigo e não um vilão. Ao contrário de você, seu cãozinho não boceja porque está com sono, e sim como uma forma de demonstrar ansiedade. Se ele não gosta de gatos e houver algum por perto, pode bocejar. Ou talvez haja uma pessoa em casa e o Totó não esteja se sentindo à vontade na presença dela. Ou quem sabe, você levou seu cachorro para brincar com o de um conhecido, mas eles não estão se dando bem. O Totó não para de bocejar porque está ficando aborrecido. O bocejo também é uma forma de demonstrar que o animal está perdendo a paciência. Então talvez seja a hora de vocês dois irem embora. Os cães comem grama quando estão doentes, mas nem sempre é o caso. Se o seu estiver fazendo isso enquanto você conversa com seu amigo por um longo tempo, pode ser que ele esteja entediado. Essa é a forma de protesto dele. Ou apenas de se divertir enquanto espera. Não tem problema se a grama não for tratada. De qualquer modo, apenas tome cuidado para ele não comer demais. Se isso acontecer, você terá que procurar um veterinário depois. Até um mísero pedacinho de chocolate pode intoxicar seu cãozinho. Então mantenha essa guloseima bem longe do alcance dele. O chocolate em pó e o de confeiteiro também. E o mesmo cuidado deve ser tomado com os gatos.
Se suspeitar de que seu amiguinho comeu uma grande quantidade de chocolate, leve-o ao veterinário imediatamente. Os cães bem treinados farão o que se espera deles, que obedecerão comandos, mas não confie que eles jamais o morderão. Isso pode acontecer no calor da emoção. Imagine que o seu cachorro está assustado, você o colocou em uma situação desconfortável, com um monte de gente nova. Já faz um tempo que o Totó está ali e ele já não consegue mais controlar as emoções. Então, uma pessoa nova se aproxima, tentando afagá-lo, e ganha uma mordida. Não é forte, mas isso não era esperado. Talvez ele tenha sentido necessidade de ficar na defensiva. Pensar que está protegendo e vigiando o dono é outro motivo que faz um cachorro morder. Ou se ele estiver se sentindo intimidado por quem quer que seja. Imagine que você tem 2 cães e que está prestes a entrar em casa. Um deles está à sua espera, na caminha dele. Ele parece não ligar muito para a sua chegada, pois apenas balança o rabo. O outro já vem correndo ao seu encontro. Ele geme, pula e sacode o corpo todo enquanto corre em círculos ao seu redor. Isso não quer dizer que este o ama mais do que o outro. Ele apenas não está adequadamente treinado ainda. Balançar a cauda nem sempre indica que seu cachorro está empolgado. É preciso observá-la para entender o que ele está sentindo. Se estiver alta, porém inerte, é um alerta, mas também uma forma de demonstrar liderança. Ela continua alta, mas está se mexendo. Isso significa que os sentimentos mudaram um pouco. O cachorro está alerta, mas feliz. Ainda está tentando mostrar quem manda no pedaço, mas pelo menos está empolgado agora. Quando a cauda estiver entre as pernas, é porque ele está sentindo medo. Ou se houver algum cão alfa por perto, isso pode indicar que seu amiguinho reconhece a liderança do outro. Um rabo em pé mostra que o cachorro está processando novas informações e tentando entender o ambiente, mas não está reagindo a nada. Ele fica neutro enquanto faz isso. Se a cauda estiver balançando rápido, isso mostra que o cão está empolgado. Quanto mais rápido ele sacolejar, mais animado seu amiguinho está. Se balançá-lo devagar, é porque está inseguro. Pode ser por causa de outro cachorro ou de uma pessoa. Agora, imagine ele sacudindo o corpo inteiro. Você até vê o quadril balançando. Isso indica que o cachorro é amigável, e isso pode acontecer. Por exemplo, quando você está dentro do elevador e avista seu melhor amigo na janela do seu apartamento. A pior sacudida de rabo que existe é a que é super rápida, com ele esticado. Ao fazer isso, seu cachorro pode ser mal com os outros. Pode até estar tentando demarcar território, mostrando que quem manda é ele. O melhor é tirar vocês 2 da situação. Se a cauda estiver balançando para a direita, significa que ele está relaxado. Para a esquerda, indica que está estressado. Psiu, corra! Sério, não é seguro lá fora. Tem um tigre dentes de sabre à espreita. É melhor você ter cuidado. O que você está fazendo? Não olhe. Ok, só uma espiadinha. Como isso é possível, você pergunta? É que você está em realidade virtual, é claro. Esses grandes felinos incríveis, mas muito perigosos, estavam vivos durante a última era do gelo. E se eles decidissem aparecer na sua porta do nada, toc toc, um gato dentes de sabre está esperando você para comprar seus biscoitos. O selacanto, este peixe de aparência gigante, vem de uma linhagem que existe há mais de 300 milhões de anos. Acreditávamos que eles não existissem mais até 1938, quando um selacanto vivo foi encontrado novamente. Desde então, eles vagam pelas águas da costa leste da África e pelas águas de Celebes, Indonésia. Olha, eu não gostaria de nadar e conhecer um desses bichos, cara a cara. Sua mandíbula tem uma articulação intracraniana, o que significa que sua boca se abre muito. Isso é para eles poderem comer presas grandes, como eu. Nada bom. Eles também são enormes. Imagine um peixe tão comprido quanto a sua altura e que pesa tanto quanto um ser humano normal. Acreditava-se que o tacarri, um pássaro que não voa, tinha desaparecido no ano de 1898. Eles são muito fofos, pequenos e multicoloridos. Geralmente atingem no máximo a altura do seu joelho. Mas imagine isso. Você sai para uma caminhada nas montanhas Murchison. Olhando ao redor, você vê o pássaro que acreditava estar extinto. Mas lá estão eles, felizes como sempre, vivendo e tranquilos. Uma colônia inteira de tacarris foi de fato encontrada 50 anos depois que eles foram declarados extintos. Bom trabalho, passarinhos pequeninos! Um cachorro cantante. Já ouviu falar disso? Riley canta às vezes quando está entediado ou com fome. Mas estes são artistas de verdade. Cães cantores da Nova Guiné. Eles só recentemente foram descobertos novamente na natureza pela primeira vez em 50 anos.
Ainda assim, eles nunca foram completamente extintos. Os neo-guineenses se certificaram de que estavam seguros ao lado deles. Mas, na natureza, muito raro e difícil de ver. Olha, lá vai um. Os cães cantores da Nova Guiné são chamados assim por causa de seu famoso canto agudo. Às vezes, eles cantam juntos também. Um tipo de coro de cachorro, onde todos uivam juntos. Aposto que eles cantam melhor do que eu no chuveiro. Não muito longe dessa área temos morcegos, mas estes são meio diferentes. Veja, as orelhas deles são enormes. Acho que é por isso que eles são chamados de morcegos orelhudos da Nova Guiné. Criativo! A espécie foi encontrada novamente quando um exemplar foi acidentalmente capturado em uma armadilha de morcegos. Até então, acho que eles estavam brincando de esconde-esconde conosco, porque até 1890 pensava-se que tinham sido extintos. Eles ainda não estão fora da zona de perigo, devido à perda de seu habitat. Imagine que você descubra um fóssil de uma espécie que você pensou ter sido extinta por um longo tempo, mas 2 anos depois é encontrado um grupo vivo dessa espécie. Bom, foi exatamente isso que aconteceu em 1977 com o sapo parteiro de Maiorca. É uma espécie de cor acastanhada com um marrom mais escuro que compõe suas manchas na pele. Fora isso, é apenas um sapo pequeno com olhos arregalados. O grupo de sapos vivos foi encontrado perto de onde o fóssil estava, na ilha de Maiorca. Não sobraram muitos deles, cerca de 500 na verdade. E a partir de agora, eles estão declarados vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Você é fã de tartarugas? Você será quando der uma olhada nessa belezinha. É chamada de tartaruga gigante de Fernandina. Não era vista desde 1906, mas em 17 de fevereiro de 2019, finalmente conseguimos ver uma dessas belas criaturas. Provavelmente está lá fora com alguns de seus companheiros agora, mas eles também não se permitem ser vistos. Só sabemos que existem porque há algumas trilhas e aromas. Voltando a falar de sapos, temos a perereca marsupial de chifre. Elas estão por aí, no Equador, na floresta Chocó, para ser mais específico. Elas são chamadas assim devido a seus chifres diferentes, diretamente em cima dos olhos. Você sabe a bolsa que os cangurus usam para carregar seus filhotes? Bom, a fêmea da perereca marsupial de chifre também tem isso, só que nas costas. Então funciona como uma espécie de mochila. Seus embriões se desenvolvem lá. E quando estão prontos para sair, eclodem como bebês completos, ao contrário dos sapos comuns, que começam como girinos. Mais um sapo. O sapo arlequim da noite estrelada. Eles são pretos e cobertos de muitas manchas brancas por toda parte. Desaparecidos por 30 anos, foram redescobertos em 2019. Imagine-os como grandes guarda-costas de água, para ser exato. Ah, que sapo grande na sua tela! Bem, para o povo arhuaco, é exatamente isso que esses sapos são, guardiões da água, e eles lhes dão um nome original, Gouna. Parece nome de queijo. Quando os cientistas os encontraram mais uma vez, eles se depararam com 30 dessas criaturinhas. Mas inicialmente, eles estavam esperando apenas uma. Que surpresa agradável! Aqui vai um tigre para você. Embora não se pareça muito com o tigre típico, chama-se lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia. E aparentemente desapareceu em 1936. Mas depois, do nada, as pessoas começaram a vê-los na natureza, há apenas 5 anos, em 2016. Eles meio que se assemelham a cães, mais do que a tigres. Ou talvez uma raposa. Basta dar uma olhada no focinho. Talvez até uma mistura de ambos. Depois, alguns outros começaram a aparecer também. E se acontecer de você pensar que está vendo um bem na sua frente, mas não tiver certeza, verifique se ele tem listras nas costas. Essa espécie está definitivamente por aí, mas ainda tecnicamente marcada como extinta pela IUCN. Agora, imagine um cavalo que parece sair direto de uma cena de filme. Pele linda e muito bem cuidada. É minúsculo, mas não é um pônei. É um cavalo cáspio. Sua história é bastante interessante. Eles foram descobertos por Louise Leyland, que se casou com um aristocrata em 1957. Tendo se mudado para Teherã, no Irã, ela não gostou muito do comportamento dos cavalos de lá, então resolveu corrigir a situação por si. Chamou algumas pessoas, com as quais rumou para a montanha do Mar Cáspio. Lá dentro, encontraram 3 desses lindos cavalinhos minúsculos. E essa é a história. A seguir um gambá, que foi encontrado em um lugar inesperado. Adivinhe onde? Você tem 3 opções para escolher. Escondido em uma estação de esqui, no Outback australiano ou no banheiro do apartamento de alguém. Qual você escolhe? Você tem 3 segundos. A resposta certa é...
em uma estação de esqui. Sim, este gambá é chamado gambá pigmeu montés e é originário da Austrália. Até agora existem 3 populações vivas diferentes deste pequeno gambá, mas até 1966 acreditava-se que estivesse extinto. Há menos de 100 deles, então a IUCN os classificou como criticamente ameaçados. Também da Austrália está o papagaio noturno, um pássaro absolutamente incrível para os observadores de pássaros. Lindos, mas misteriosos. Esses amiguinhos vivem em áreas muito remotas. Você provavelmente pode contar nos dedos da sua mão quantas vezes essas aves foram vistas desde que foram encontradas novamente em 1979. Sim, são tão raros assim. Você já viu um társio pigmeu? Nem eu. Foi apenas em 2008 que 3 deles foram pegos. Os cientistas realmente não querem perdê-los de vista novamente. Então o que fizeram foi presenteá-los com coleiras minúsculas. Dessa forma, eles podem viver suas vidas mais felizes do que nunca e saberemos que eles estão em segurança. O último animal de que quero falar é a lagosta das árvores. Mas, como o nome pode sugerir, não se trata realmente de lagostas. São apenas grandes insetos pretos com pernas enormes. A história de extinção deles é triste. Em 1920, um navio de carga ficou preso na ilha Lord Howe e tinha ratos a bordo. Esses ratos fugiram do navio e correram direto para a terra. Embora as lagostas sejam maiores do que a maioria dos insetos, elas ainda são relativamente pequenas em comparação com os ratos. Não tiveram nenhuma chance. Ainda assim, em 2004, a vida brilhou novamente para essas criaturas distintas. Um par de cientistas australianos estava na ilha e se deparou com 24 delas. Todas elas estavam vivendo sob um único arbusto. Ei, se havia espaço suficiente para todas, não é pequeno, é aconchegante. Conclusão: é melhor ser distinto do que extinto. Você não concorda? Você sabia que os animais veem o mundo de forma diferente de nós? Olha isso, os pombos realmente têm uma visão melhor do que os humanos. Louco, né? Então vamos tentar ver o mundo pelos olhos dos animais. Vamos começar com cobras. A forma delas de ver o mundo é totalmente diferente da nossa. Elas têm receptores especiais sensíveis ao infravermelho em seus focinhos. Isso permite que vejam o calor irradiado de mamíferos de sangue quente. Vamos às vacas. Essas grandalhonas não enxergam as cores tão bem quanto os humanos. Elas não podem ver a cor vermelha, porque não têm os receptores necessários em suas retinas para isso. Então só percebem variações de azul e verde. Além disso, não gostam quando alguém se aproxima delas por trás. Elas têm uma visão quase panorâmica. E a única área que não conseguem ver é diretamente atrás. Portanto, se você estiver se aproximando de fininho de uma vaca, certifique-se de avisá-la. Os cavalos têm um ponto cego bem na frente de seus rostos por causa da posição deles. Isso significa que não podem ver as coisas diretamente à sua frente. Além disso, não veem tantas cores quanto nós. Assim como nas vacas, seu mundo é composto principalmente de verdes, amarelos e azuis. Que dó! Os olhos dos peixes têm receptores ultravioleta e uma lente mais esférica do que os humanos. Isso dá a eles uma visão de quase 360 graus. Quanto às cores, eles conseguem ver todas que nós vemos, mas como a luz se comporta de maneira diferente debaixo d'água, eles têm dificuldade em discernir o vermelho e suas tonalidades. Peixes de água profundas podem ver facilmente no escuro, o que é bem legal. Os tubarões, por outro lado, não conseguem distinguir cores, mas enxergam muito mais claramente debaixo d'água do que nós. Os pássaros têm maneiras bastante únicas de ver o mundo. Ao contrário dos humanos, os pássaros podem ver a luz ultravioleta. Isso os ajuda a diferenciar entre machos e fêmeas de sua própria espécie. Além de navegar melhor, eles são muito bons em focar. Por exemplo, falcões e águias podem se concentrar em um pequeno rato no campo até uma distância de 1,5 km. Um pombo pode ver todos os pequenos detalhes. Então, se você precisar encontrar uma rachadura na calçada, pergunte a um pombo. E, a propósito, ele tem um campo de visão de 340 graus e, geralmente, sua visão é considerada 2 vezes melhor que a de um humano. Caramba, tô com inveja de um pombo! Os insetos também têm alguns padrões de visão estranhos. As moscas, por exemplo, têm milhares de pequenos receptores oculares que trabalham juntos para dar uma visão geral do que está acontecendo ao redor. E olha só, elas veem tudo em câmera lenta. Além disso, podem ver a luz ultravioleta, o que ajuda na comunicação. As abelhas têm seus próprios problemas. Essas senhoritas não sabem dizer qual é a cor vermelha. Para elas, parece um azul escuro. Quão confuso é isso?
Agora, ratos. Esses pequeninos também não conseguem ver vermelho, mas essa não é a parte mais estranha. Qualquer um dos olhos deles se move por conta própria. Então, eles estão vendo o dobro, tipo, o tempo todo. É uma maravilha que eles não esbarrem em mais paredes, você não acha? Os gatos não veem tons de vermelho ou verde, mas veem tons de marrom, amarelo e azul. Além disso, eles têm uma visão de grande angular, então pode espiar mais coisas nas laterais do que nós. E tem mais, quando está escuro lá fora, os gatos se tornam ninjas e podem enxergar 6 vezes melhor do que nós. Suas pupilas se ajustam a qualquer iluminação, tipo mágica. Que tal falar sobre cachorros? Esses amigos peludos não podem ver vermelho ou laranja, mas arrasam no azul e no violeta. Além disso, podem diferenciar 40 tons de cinza. Quero dizer, não é 50, mas ainda é impressionante. Uma curiosidade, os sapos são comedores realmente exigentes. Eles nem se importam com comida que não está se movendo. Podem estar cercados por um buffet de insetos deliciosos, mas se esses insetos não se mexerem, os sapos nem piscam. E eles também não são as criaturas mais observadoras. Se algo não for importante para eles nem se incomodarão em olhar. Os camaleões têm olhos que podem se mover independentemente um do outro, então eles veem tudo ao seu redor sem nem mesmo virar a cabeça. Podem até ver 2 imagens ao mesmo tempo, como um longa-metragem duplo, um na frente e outro atrás. Bastante impressionante, certo? O que você faria se de repente tivesse uma visão de 360 graus como um camaleão? Compartilhe nos comentários. Você acorda com a cabeça pesada. 1. Cadê sua cama fofinha? E 2. Por que você estava dormindo no chão molhado e sujo no meio do nada? Peraí, o que é isso à sua volta? Você está em uma selva? Tem uma mochila por perto com coisas essenciais como água, biscoitos, barrinhas de cereal e uma jaqueta. Ela é sua, tá na cara, mas mesmo assim, como você foi parar aí? E pra que uma jaqueta? Tá fazendo um calor infernal e você não precisará nem um pouco dela. É sério, gente, que lugar é este? Plantas com folhas gigantes, uma mata fechada cheia de árvores. Nossa, parece até o cenário do Jurassic. Você dá um pulo, assustado, olha em volta e corre para se esconder sob uma daquelas plantas. Ok, não foi uma boa escolha. E com certeza não é o melhor momento para lembrar que você é péssimo em pique-esconde. Tem um animal enorme e estranho passando entre os arbustos, com um olhar vidrado em você. Dinossauro! Você grita, se arrepia e tapa os olhos. Você não estava preparado para ter uma manhã assim? Peraí, dinossauros não latem. Você abre os olhos. Aquela coisa certamente o perseguiu, mas agora está saltando por aí, abanando sua cauda enorme, latindo e com a língua para fora. Isso me lembra outro animal. Será que é um cachorro? Você quase chora de alívio. Que coisa estranha. Cachorro-sauro? O que mais poderia ser? Grande, cinza e peludo, mas insanamente parecido com um Tiranossauro Rex. Suas patas frontais são braços pequenos e sua bocarra, com dentes afiados, está pouco acima da sua cabeça. Enquanto o cachorrossauro está cobrindo seu cabelo de baba, outra coisa peluda sai do mato. É algo branco e fofinho com patas frontais curtas e uma cauda comprida cinza escura, orelhas incrivelmente grandes. Só pode ser um coelhossauro. Os 2 animais começam a correr um atrás do outro, como se estivessem brincando de pique-esconde. Será que tô sonhando? O cachorrossauro fica entediado e vem correndo em sua direção. Depois esfrega a cabeça no seu braço. Você faz um cafuné nele, enquanto pensa sobre o que fazer depois. O que será que acontece quando esse bicho fica irritado ou com fome? Vou chamar ele de Max. Você pega um graveto qualquer e o joga o mais longe possível. Bem, pelo menos acabou. O cachorrossauro se foi e sua mente ficou abarrotada de perguntas. O que essa coisa está fazendo na selva? O que mais vive aqui? Será que são todos simpáticos assim? Não demora muito para descobrir. Um barulho horrível quase o ensurdeceu. E você se virou devagar desta vez. Mais uma surpresa. A poucos metros de distância, outra criatura gigante surgiu, encarando você. Seus olhos eram a coisa mais assustadora de todas. Arregalados e apontados em sua direção. Você prende a respiração. Você pode morrer a qualquer momento, mas depois de um tempo, você respira aliviado. É só uma zebra. Aliás, um zebrassauro. Que bizarro! Listras pretas e brancas sob um corpo musculoso e, uau, que cabeça comprida! A cauda do animal é de botar medo em qualquer um, e suas costas são cheias de placas de osso. O zebrassauro dá um passo adiante. As zebras só comem capim e coisas do tipo, certo? Tomara que este bicho seja herbívoro também. Vamos ver. Tenho 3 opções: correr, deitar e fingir de morto, ou afagar o gigante zebrassauro.
Caramba! Uma besta ainda mais peluda salta dos arbustos e a corrida começa. Isso foi uma gargalhada? Uma risada? Ei, é uma hiena! Hienasauro! As hienas já têm mandíbulas e pescoços super fortes. Agora imagine na versão dino. O resultado é no mínimo assustador. Primeira opção, correr. Aquela zebra parece saber o que está acontecendo. Você começa a correr abrindo o caminho entre as plantas e tropeçando nas raízes das árvores gigantes. Você salta, abaixa, desvia e finalmente sai da selva. Uma praia. Perfeito. Agora você terá tempo para pensar em tudo o que acabou de ver. E agora, como vai ser? Oceano, coqueiros, sol e, finalmente, um pouco de brisa fresca. Você respira fundo e fecha os olhos. Silenciosamente como penas, patas gigantes amassam gentilmente o mato e uma cauda elegante balança para lá e para cá. Imponente, cinzento e forte, com garras compridas escondidas em suas patas grandes e macias. E a cabeça, meu Deus, você olha de novo. Que cabeça esquisita! Parece uma caveira com dentes afiados e olhos quentes e amarelos. Esse animal não está nem aí para você. Ele se abaixa, pronto para dar o bote. Aí, o gatossauro ronrona preguiçosamente e começa a lamber a própria pelagem. Ainda bem que ele não o confundiu com um rato, um graveto, uma bola, uma caixa de papelão. Os gatos gostam dessas coisas. Minha nossa, de repente a praia se enche de caranguejos vermelhos gigantes. Há centenas deles, com suas garras afiadas. Desde quando os caranguejos têm 10 olhos e 4 garras enormes? Os caranguejossauros têm. Você tapa a boca, mas o grito sai assim mesmo. Você volta correndo para a mata, mas essa não é uma boa ideia. Desta vez você corre sem olhar para trás. Seu único objetivo é parar de ouvir aqueles cliques horrendos que as garras do caranguejossauro fazem. Mas tem alguma coisa errada. A selva mudou. Ela parece ter se transformado. Não tem mais cipós, nem folhas enormes. O ar está mais fresco. As trilhas estão mais largas. Será que você não está mais em uma floresta? Você se depara com um campo aberto, com um lago fascinante no meio. Que cenário ótimo para tirar uma selfie! Apesar das criaturas estranhas e das árvores que parecem mudar de tempos em tempos. Um grito agudo atravessa o lago. É muito fácil reconhecer este animal gracioso, mesmo se a cor for um pouco diferente. É um cisnesauro cinza, com o pescoço em formato de S e tudo. Mas este cisne tem algumas melhorias. Um bico afiado como navalha, garras grandes e fortes e olhos que parecem enxergar qualquer refeição a quilômetros de distância. Bem, você não é um peixe, então provavelmente está seguro. Tirando isso, o lago é maravilhoso, com vitórias régias por toda parte, do tamanho de mesas, flores gigantes, monstruosas. Que beleza! Sapossauro. Só faltava essa. Um deles, gigante, dá um salto para fora da água e aterrissa como um ninja sobre a Vitória Régia. Ele parece uma pedra grande, coberta com uma pele cinza escura e gosmenta. Não tem chance de haver um príncipe encantado dentro dessa coisa. Pode esquecer. E a língua dele é gigante também. Que nojo. Mas nem essa língua maluca pode salvá-lo do que está vindo atrás dele. A cabeça de um gigante crocodilossauro. Raptor, Rex, alguma coisa. Ele lembra um crocodilo comum, só que muito maior. Como se ele precisasse de mais alguma coisa para parecer ainda mais assustador. O sapossauro salta de volta para dentro d'água e foge nadando com suas enormes patas traseiras. A perseguição começa. E pouco depois, os dois desaparecem de cima da superfície. Tomara que o sapinho tenha conseguido escapar. Você chega a sentir pena do pobrezinho, mas não tem muito tempo para pensar. O chão começa a tremer. Isso nunca é um bom sinal. Algumas árvores perto de você são jogadas no chão. Parece um barco virado de cabeça para baixo. O que é isso? Ah, um tartarugassauro. Esse carinha precisa parar de tomar café e comer barrinhas de proteína. Hã? Que zumbido foi esse? Está ficando cada vez mais alto. 2 observações. Primeira, parece uma abelha. Segunda, por favor, que seja do tamanho normal. Mas em vez de um inseto pequenino, uma abelha Rex do tamanho de um humano pousa no casco da tartaruga gigante. Ela tem patas como os braços de um cara bombado e suas antenas parecem afiadas. Se fosse só uma, estava tudo bem, mas... Aí do nada, você ouve um grito horripilante. Ah, já chega. Façam isso parar. Uma sombra gigante cobre o chão e você olha pra cima. E é algum tipo de dinossauro que voa. Essas criaturas têm um nome oficial, mas você não tem ideia de qual seja. Você só vê suas penas azul avermelhadas, um bico afiado e cheio de dentes e... O que são aquelas coisas saindo de suas asas? Essa ave vê a abelha Rex
e desce com tudo para pegar seu almoço. Mas a abelha gigante se esconde debaixo do casco da tartaruga. Genial! Algo me diz que eu não conseguiria ser tão ágil ou tão inteligente se o mesmo acontecesse comigo. Eu provavelmente... E foi o que aconteceu. Seus olhos escuros e horrendos avistam você de longe. Você dá um passo para trás. Até agora nenhum dos animais havia notado a sua presença. Crack! Um graveto se quebra debaixo do seu tênis e, de repente, dezenas de olhos encaram você, curiosos, bravos e famintos. De volta à opção 1, correr. Você vai o mais rápido que pode, mas parece em vão. Você chega à beira de um penhasco enorme, com um rio correndo lá no fundo. Você fecha os olhos e salta. Bum! Seu corpo todo estremece. Você abre os olhos... Aê! Você acordou! Foi só um pesadelo, né? Ah, sim. Dirigindo pelo campo, janelas abertas, música, boa e em alto volume. Apenas mais uma viagem. Você vê um monte de vacas pela janela, uma delas realmente se destaca. Literalmente. As outras vacas parecem hamsters pretos e brancos. O recorde mundial do Guinness para a vaca mais alta de todos os tempos vai para esta vaca chamada Blossom. Esta gigante devoradora de grama tinha 2 metros de altura. É melhor alguém comprar tênis de basquete para essa vaca. A vaca média tem cerca de 1,5 metro de altura. Então Blossom devia se sentir uma gigante. Quando você é tão alto, você não fica parado no campo comendo grama. Blossom era a recepcionista oficial de um resort local. Big Jake. E acredite em mim, grande é um eufemismo. Esse cara ficou famoso por ser o cavalo mais alto do mundo, alcançando incríveis 1,90 m de altura. Vamos precisar de muitos tênis de basquete. Que garanhão! O que na verdade significa praticamente apenas um cavalo macho. Então... Agora, que tal esta coisa pequena e fofa? A menor égua do mundo. O nome dela é Thumbelina. Que nome perfeito! E ela tem apenas 50 centímetros de altura. Mas isso não a impediu de se tornar viral. Ah, e o menor cavalo, macho, é chamado Bumble, que significa bolha em polonês. Ele tem apenas 60 centímetros de altura, mas seu coração é enorme. Tão fofinho e mais baixo que um galgo. Agora, eu sou uma pessoa que adora cachorros. Bom, uma pessoa que adora cachorros de tamanho normal. Zeus, um dog alemão, era oficialmente o cachorro mais alto do mundo. Ter 1,20 m de altura apoiado nas 4 patas fazia com que você pensasse que estivesse diante de um pequeno cavalo. Imagine aquele focinho acordando você de manhã e que tal levá-lo para passear? Você precisaria de uma guia bem forte. De acordo com seus proprietários, ele era um gigante gentil e normalmente descontraído, felizmente. E Zeus tinha um trabalho muito importante. Ele era um cão de terapia certificado, espalhando seu amor e alegria para todos os necessitados. Imagine um cachorro assim. Você não precisaria colocar uma tigela de água diariamente, pois ele poderia apenas beber direto da torneira. Abraçar seria um nível totalmente diferente também. Quanto você supõe que ele comia? Ele caberia na sua cama? Tantas perguntas. E se você gosta de gatos, é melhor você ronronar, sacou? De qualquer forma, este gato legal aqui é tido como o gato domesticado mais comprido do mundo. O nome dele é Barivel, que significa palhaço, e ele vem de uma pequena cidade na Itália. Ele é um gigante gentil também, o que é bom porque ele é mais longo do que um taco de beisebol. Quando vem uma foto, as pessoas geralmente pensam que ele foi photoshopado. Ele gosta de se bronzear ao sol perto da janela, olhando para o quintal. Caçar ratos deve ser como perseguir formigas para ele. Os antigos detentores desse título se chamavam Ludo e Stewie, da mesma raça do Barivel. Isso é muito pelo de gato no sofá novo da minha mãe. Nossa! O próximo é um coelho chamado Darius. Suas orelhas compridas e nariz de botão fofo não são motivo de ele ser especial. Um coelho normal tem cerca de 35 centímetros, mas Darius aqui tem pouco mais de 127 centímetros. Isso é basicamente um coelho cachorro. Darius cresceu em uma fazenda na Inglaterra e viver em um campo aberto deu a ele uma personalidade super tranquila. Alimentá-lo deve ser difícil. Darius deve ser uma máquina de comer cenoura. Não quero descer por aquela toca do coelho. Chega de coisas fofas. É hora de alguns animais mais exóticos. Talvez até mesmo alguns míticos. Mitos são apenas como as pessoas explicam coisas malucas, como a lenda do homem de lábios brancos, que na verdade era apenas eu, comendo cheesecake. Rápido e evasivo sobre a água, capaz de derrubar um navio inteiro.
O Kraken era famoso por fazer navios desaparecerem. É o que dizem as lendas. Provavelmente apenas histórias de marinheiro contadas para assustar os novos recrutas. Mas os pesquisadores podem ter encontrado seu irmão mais novo. A maior lula já registrada tinha cerca de 18 metros de comprimento, mas os pesquisadores se esqueceram de filmá-la. Ah, não! A maior lula já capturada pelas câmeras tinha cerca de 7,5 metros, que é como um trailer. Os cientistas acham que pode haver outras maiores por aí, mas elas são tímidas diante das câmeras. O tubarão branco assustando os animais do oceano à torto e à direito. Aqui falaremos da fêmea conhecida como Rainha do Oceano. Ela não é uma dessas rainhas dóceis e gentis. Ah, não. Os cientistas foram capazes de marcá-la para estudá-la mais. Esta rainha pesa cerca de 1,5 toneladas. Isso é como 6 motos ou 14 mil cachorros quentes. Ela foi capturada nas águas da Nova Escócia por uma equipe de pesquisadores aterrorizados. Ainda bem que os tubarões apenas descansam no oceano. A menos... Que tal um episódio de Shark Ninja Warriors? Esse é o maior espécime, agora o mais longo. Bom chute, mas não. Definitivamente não é uma cobra. Mas é tão longo quanto meio campo de futebol. Este animal foi descoberto nas águas profundas da Austrália. Ele foi encontrado lá, brilhando. E veja só, os cientistas dizem que não é nem mesmo uma única criatura, apenas age como uma. Na verdade, é uma colônia inteira, se clonando e multiplicando até ficar cada vez maior. O nome técnico... Este próximo animal pode se mover na terra e na água. Não se deixe enganar por suas pernas curtas e magras. Um crocodilo pode correr tão rápido quanto um humano em terra. Então, se você estiver correndo contra esses velocistas, tente subir em uma árvore o mais alto que puder. Crocodilos não conseguem subir em árvores, mas é melhor você acreditar que eles o estarão esperando quando você descer. Eles também são os répteis mais pesados do mundo. Um animal adulto pode pesar aproximadamente o mesmo que 2 carros pequenos. O maior em cativeiro foi um crocodilo de água salgada nas Filipinas. Era chamado de lolong e tinha 6 metros e 17 centímetros de comprimento. Isso é como 2 mesas de ping-pong de ponta a ponta, com um monte de dentes. E de arrasto vem chegando outro réptil, uma serpente bestial da Malásia. Alguns trabalhadores estavam de folga em um canteiro de obras em um dia quente. Eles avistaram algo. Um cano grande? Bom, desta vez era uma cobra. Eles retiraram a piton, mais longa já capturada. Precisaram de mais de 5 homens para carregá-la para fora do canteiro de obras, sem machucá-la ou a si próprios. A besta tinha quase 8 metros de comprimento e pesava cerca de 250 quilos. Isso é apenas um pouco mais curto do que um poste de luz. O recorde anterior para a cobra mais longa em cativeiro era a famosa medusa, também uma piton. Esse tipo de cobra pode comer todo o seu peso no almoço. Isso é como eu comendo 280 hambúrgueres. Eu definitivamente não quero batatas fritas acompanhando. Vamos voltar para a água. Veja, o bagre azul mais pesado já pescado. Os Andersons pegaram esse carinha no estado da Virgínia em 2011. E eles têm se gabado disso desde então. Ele pesava colossais 65 quilos. Isso é como pescar uma máquina de lavar em um lago, estando em um pequeno barco. É por isso que precisaram de pai e filho para arrastá-lo até o convés. Uma menção honrosa para o maior felino vivo do mundo. Não é um leão ou um tigre, mas um pouco de ambos. É um ligre. Ligres não existem na natureza, já que leões e tigres vivem em partes totalmente diferentes do mundo. Mas em parques de vida selvagem, ele é um animal híbrido. Hércules detém esse recorde particular. Com mais de 400 quilos, ele é o maior mamífero carnívoro em todo o mundo. Ele tem o comprimento da sua mãe, uma tigresa, e o peso do pai, um leão chamado Arthur. Quer saber como se chama quando a mãe é um leão e o pai é um tigre? Um tigreão. Eles são bem menos comuns do que os ligres, mas são igualmente bizarros. Isso soa como uma criatura mítica da Grécia Antiga, a quimera. Ela era parte leão, parte cabra, parte cobra e algumas histórias dizem que até tinha asas de morcego. Ah, e também cuspia fogo. Você precisaria trazer um grupo de bombeiros espartanos para cuidar disso, mas provavelmente é a anfitriã de um bom churrasco. E quanto a nós, humanos? O prêmio vai para Robert Wadlow, de Illinois. Ele tinha 2 metros e 70 centímetros de altura e conseguia levantar o próprio pai quando tinha apenas 9 anos. Agora deixe isso ser digerido um pouco. Ele comia mais de 8.000 calorias por dia
e seu tamanho de calçado era aproximadamente 73. Tudo bem, você está mergulhando no oceano, observando corais e peixes coloridos, quando de repente uma enorme sombra aparece logo acima de você. Você olha para cima e vê uma criatura enorme se aproximando. Sua boca parece um abismo escancarado. Relaxe, apenas fique parado e tudo ficará bem. Este Leviatã é um tubarão frade, um dos monstros marinhos assustadores, mas que não é capaz de fazer mal a ninguém. Os tubarões frades são filtradores, assim como as baleias de barbatanas. Eles abrem sua grande boca para engolir o plâncton e nem mesmo têm dentes. É tarde da noite na selva da América Central. Você está na selva para observar pássaros e ouve o bater de asas. Empolgado, você olha atentamente através de seus óculos de visão noturna e avista um de seus piores pesadelos. Não grite, você vai assustá-lo. É um morcego de rosto enrugado, perfeitamente inofensivo, e não está interessado em você. Esses morcegos são frugívoros, e as rugas em seus rostos permitem que coletem pedaços de frutas e suco para um lanchinho mais tarde. A propósito, seu nome em latim, Centurius senex, foi em função da sua semelhança com humanos de 100 anos. Caminhando por um parque nacional do Nepal, você decide lavar o rosto no rio nas proximidades. Talvez congele de terror. Um crocodilo está olhando diretamente para você, a não mais do que alguns metros de distância. Ele levanta o focinho acima da água e você expira em alívio. É um gavial. Esses répteis têm um focinho longo e estreito, que lhes permite capturar peixes com eficiência e, ao mesmo tempo, os proíbe de caçar qualquer outro tipo de presa. Embora ainda carnívoros, os gaviais são muito tímidos e irão se afastar ao ver os humanos. No momento, não existem mais do que 1000 desses crocodilianos em todo o mundo. Então, deixe ele em paz, especialmente se for uma fêmea gavial. Você cava no seu quintal e percebe que algo está se movendo na pá. Você dá uma olhada mais de perto e larga a ferramenta horrorizado. Uma pequena criatura parecida com um alienígena hostil está fugindo para alguma toca no chão. Não se preocupe, é apenas uma toupeira nariz de estrela. Essas criaturas têm um focinho peculiar que parece ter sido explodido por dentro. Seus olhos são pequenos e fracos, então a estrela em seu nariz as ajuda muito a se mover e procurar comida. Ela está sempre em movimento, tocando tudo em que os tentáculos podem alcançar, como se fossem minúsculos dedos. Oh, você está se banhando no oceano de novo! Bem, olhe para a direita. Há um verdadeiro tubarão cheio de dentes vindo em sua direção. Não entre em pânico. É apenas um tubarão-touro, ou tubarão cinza. Nada de touro nem tubarão perigoso. É apenas um tubarão comedor de peixes que nada lentamente nos mares e persegue sua presa de vez em quando. Não houve relatos de ataques a humanos, mas ele ainda tem fileiras de dentes afiados. Então não tente tocá-lo, por precaução. Pode parecer calmo, mas você não quer conferir seus dentes. Quer? Ok, do oceano ao deserto. Você está na Austrália e anseia por um pouco de água. Você escolhe um local provável e começa a cavar o chão. Quando tropeça em uma criatura direto das profundezas do fundo do poço, toda coberta de espinhos. Ela olha para você com desconfiança e foge, porque é apenas um diabo espinhoso. Apesar do nome sinistro, este lagarto é inofensivo para os humanos. As protuberâncias semelhantes a chifres na sua pele o protegem contra predadores e aves de rapina. Os espinhos são duros, mas desde que você não os toque, tudo ficará bem. Agora, se você tem aracnofobia, isso não vai acalmá-lo, mas a aranha-chicote ou amblypígio, que você pode encontrar nas Américas do Norte e do Sul, bem como na Ásia e na África, tem mais medo de você do que você deve ter. Diga isso a si mesmo. Essas criaturas de pesadelo não têm ferrões e nem mordem quando ameaçadas. O pior que elas poderiam fazer, e apenas se você as encurralasse, por que você faria isso? É picar você com as patas dianteiras, deixando pequenas marcas de punção no seu dedo. Muitas pessoas até as mantêm como animais de estimação, e elas são bastante afetuosas com seus donos. Pois é. Se você alguma vez topar com uma toca onde tem uma criatura sem pelos e com dentes grandes espiando, apenas não se preocupe e deixe estar. Os ratos toupeira pelados são os gatos pelados canadenses entre os roedores. Eles são parentes próximos dos ratos toupeira, mas não têm pelos. E eles são fascinantes também. Como vivem inteiramente no subsolo, são quase totalmente de sangue frio, mas podem se ajustar a qualquer temperatura externa. E sua pele enrugada e flácida não sente nenhuma dor.
Então, alfinetes e espinhos, assim como dentes afiados, não os assustam. Você está mais uma vez perdido na selva, desta vez em Madagascar. Pobre de você! A noite caiu e você busca abrigo, mas quando pensa que encontrou uma árvore adequada para construir uma barraca, você congela de terror. Uma mão negra de dedos longos aparece no galho de uma árvore logo acima de você, e 2 enormes olhos amarelos estão olhando para você. Então, você vê um rosto peludo e percebe que é apenas um parente do lêmure, mais precisamente um aie-aie. Esta criatura é nativa de Madagascar e só sai à noite, então você tem sorte em vê-la. Esse bichinho desempenha o papel de pica-pau nas florestas tropicais. Bate nos troncos das árvores em busca de insetos e usa seus dedos longos e enrugados para alcançar lá dentro. Cansado de ter medo, você busca o caminho de casa, mas seus horrores ainda não acabaram. Há uma grande cobra vermelha e branca em seu caminho. Ela sibila e fica esperando que você se mova. Você acha que é uma cobra coral, um tipo venenoso e muito perigoso. Você para no meio do caminho e só quando ela finalmente se afasta, você percebe que era na verdade uma falsa coral. Elas frequentemente imitam o padrão de cobras venenosas, não apenas da cobra coral, para se protegerem de predadores. Ainda assim, se você não é um especialista em cobras, é melhor manter distância. Ok, esta criatura vai infestar seus sonhos mais sombrios. Milípede gigante africano. É grande, é preto brilhante e tem centenas de patas minúsculas e rastejantes. E, no entanto, se tivesse olhos arregalados, poderia ser até fofo. Talvez seja por isso que tantas pessoas os mantêm como animais de estimação. Isso e porque geralmente vivem até 10 anos. Os milípedes gigantes realmente não podem morder. Sua única defesa é se enrolar em uma bola compacta e secretar um líquido irritante pelos poros de sua pele. Se, por acaso, você tocar nesse líquido, não esfregue nos seus olhos ou nariz, pois ele é bastante desagradável. A aranha Golias, comedora de pássaros, é outro animal de estimação assustador. Não é perigoso para os humanos, apesar de parecer o seu pior pesadelo. É uma das maiores aranhas do mundo e, como o próprio nome indica, às vezes caça pequenos pássaros para se alimentar. Mas eles não fazem parte de sua dieta regular. A aranha prefere vermes e anfíbios. No entanto, certifique-se de não assustá-la. Ela pode picar ou soltar pelos em autodefesa. A picada é semelhante a uma picada de vespa, e os pelos podem causar uma irritação severa na pele. Mas este gigante gentil é muito tímido e irá rastejar para longe ao ver você. Oh, amigo! A outra cobra se aproximando de você, e rápido! Você está prestes a se virar e correr quando vê uma forma corpulenta de 8 patas cortando o caminho da cobra e saltando sobre ela. É outro aracnídeo, e parece ainda mais assustador do que a cobra. É uma aranha camelo. Não é bem uma aranha, nem um escorpião. Essas criaturas pertencem a uma família separada e se tornaram inspiração de muitas lendas urbanas, mas na verdade elas não são venenosas. Claro, elas podem picar e suas mandíbulas são muito poderosas, mas as aranhas camelo não podem fazer muito mais do que isso a um humano. Elas se escondem na areia, em tocas para saltar sobre lagartos invertebrados e, sim, até mesmo cobras desavisadas. E agora, imagine um inseto pílula. Não é exatamente uma beleza, mas como é pequeno, está tudo bem. Mas e se fosse 10 vezes maior? Não, definitivamente não está bem. Mesmo assim, tal criatura existe e é um isópodo gigante. Felizmente, ele se esconde em águas profundas, escuras e frias, então nunca aparecerá no seu quintal. Os isópodos gigantes podem atingir mais de meio metro devido a algo chamado gigantismo do fundo do mar. Essas criaturas que vivem nas profundezas têm que suportar uma grande pressão de água, temperaturas extremamente baixas e comida escassa. Então seu metabolismo fica mais lento. Os isópodos não se movem muito e, na maioria das vezes, ficam apenas esperando até que algum pequeno crustáceo rasteje ao seu alcance para que possam mastigá-lo. E embora pareça um caos de muitas pernas visto de baixo, um isópodo gigante não pode machucar você, mesmo se quisesse. Você pode até acariciá-lo se quiser. Leões, cães, gatos... Todos esses mamíferos dormem em posições bastante confortáveis, mas não baleias. Elas se parecem com pães de formas gigantes flutuando, que é uma cena que um mergulhador encontrou acidentalmente no Mar do Caribe. 6 baleias estavam em pé com a cauda apontada para baixo, a uma profundidade de cerca de 20 metros abaixo da superfície. Os cientistas descobriram que quando os cachalotes cochilam, ficam nessa posição por 10 a 15 minutos. Eles não se movem nem respiram.
Mas essas criaturas passam apenas 7% do tempo dormindo, muito menos do que outros mamíferos. Normalmente, eles descansam pacificamente na água ou relaxam, nadando lentamente ao lado de outros animais marinhos. Quando estão se movendo e dormindo ao mesmo tempo, na verdade estão tirando uma soneca. Esses animais não podem ir muito fundo e precisam ficar perto da superfície. Os tubarões brancos dormem e caçam em profundidades maiores, o que significa uma coisa a menos com que se preocupar enquanto tiram uma sonequinha. Além disso, fica muito frio quanto mais fundo você vai, e as baleias precisam de ambientes mais quentes que possam ajudá-las a manter a temperatura de seus grandes corpos. Quando sozinhos, os golfinhos entram em um estágio de sono profundo. Geralmente acontece à noite e dura apenas algumas horas por vez. Enquanto dorme, o animal flutua na superfície. Ele desliga metade do cérebro, sei como é, junto com o olho oposto. A outra metade segue em um nível de alerta baixo, acordada e pronta para reagir se algum visitante indesejado se aproximar. A parte do cérebro que está acordada também envia sinais quando é hora de subir à superfície para respirar ar fresco. Os mamíferos marinhos têm o espiráculo. É uma aba de pele que eles podem abrir e fechar quando quiserem. As pessoas respiram automaticamente. Seu corpo sabe o que precisa fazer, mesmo quando você está dormindo. Mas as baleias e os golfinhos têm um sistema respiratório voluntário. Isso significa que precisam ir conscientemente à superfície para tomar um pouco de ar. E uma parte de seu cérebro precisa estar sempre acordada para informar ao animal que é hora de subir. Baleias e golfinhos podem prender a respiração por muito mais tempo do que outras espécies. Eles também têm uma tolerância maior ao dióxido de carbono e podem respirar mais ar. Seus glóbulos vermelhos também armazenam mais oxigênio. O sangue de baleias e golfinhos vai apenas para as partes do corpo que realmente precisam de oxigênio. Se uma baleia usar apenas seu cérebro, coração, nadadeiras ou alguns outros músculos necessários para nadar no momento, essas também serão as únicas partes do corpo que receberão oxigênio. A digestão ou outras funções podem esperar. O oceano não é um lugar onde você pode relaxar e adormecer em paz. Durante o sono, os peixes reduzem sua atividade. Seu metabolismo fica lento. Alguns deles ficam flutuando no mesmo lugar. Outros encontram um lugar mais seguro entre corais ou na lama. Bem cedo na vida, os golfinhos aprendem a fazer um assobio único que ajuda outros membros do seu grupo a identificá-los. Isso significa que esses assobios específicos são seus nomes, e os golfinhos respondem a eles. Os moluscos têm pé. Parece uma grande língua que às vezes se projeta da casca. Mas esse é na verdade o pé, e é relativamente longo em comparação com o comprimento do animal. Os moluscos usam esse membro para cavar e se esconder na areia. A baleia azul é o maior animal vivo e também é maior do que a maioria dos dinossauros costumava ser. Elas podem alcançar mais de 30 metros de comprimento e pesar quase 200 toneladas. Isso é como 50 elefantes adultos. A língua de uma baleia azul sozinha pode pesar mais do que um elefante. Esse gigante certamente precisa comer muito, 500 mil de calorias em apenas uma porção. O coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno e pesa 590 quilos. Para mover o sangue por um corpo tão gigante, os batimentos cardíacos são tão fortes que você pode ouvi-los mesmo a 3 quilômetros de distância. O coração de uma baleia bate apenas 8 a 10 vezes por minuto. Esse animal é uma das criaturas mais barulhentas que existe. Seu grito pode alcançar 180 decibéis, o que é tão barulhento quanto um avião a jato. Quase 95% do corpo da água-viva é feito de água. Para efeitos de comparação, o corpo humano é 60% de água. Provavelmente não é uma surpresa, pois as águas-vivas não têm coração, sangue, olhos ou cérebro. Os outros 5% do peso corporal são proteínas, músculos e células nervosas. As medusas existem há mais de 500 milhões de anos. Isso as torna mais velhas do que os dinossauros. Elas não mudaram muito, e as águas-vivas de hoje são muito parecidas com seus ancestrais. Essas criaturas vivem no oceano, mas em 1991, mais de 2.000 pólipos de água-viva foram levados para o espaço. Os cientistas queriam ver como eles reagiriam no ambiente sem gravidade. A água-viva reproduziu e criou 60 mil novos pólipos, mas infelizmente eles não funcionaram normalmente depois de voltar para a Terra. Uma espécie de água-viva pode literalmente viver para sempre. À medida que envelhece, a criatura desce ao fundo do mar para se tornar um pólipo novamente, e esse pólipo se transforma em uma nova água-viva com a mesma genética. Os tubarões da Groenlândia podem viver 500 anos. Este é um animal que quase tem o maior tempo de vida conhecido entre os vertebrados. Cachalotes são criaturas sociáveis. Eles passam a vida rodeados pela família.
Esses animais se ajudam e têm amigos íntimos dos quais se lembram bem, mesmo que não se vejam por um longo tempo. As enguias elétricas têm olhos pequenos que não são tão eficazes em ambientes sem luz. Portanto, elas dependem principalmente de seus órgãos elétricos. Esses consistem em 6.000 células. As enguias os usam para armazenar energia, semelhante às baterias. Essas criaturas usam eletricidade como os morcegos usam seus radares ou golfinhos seu sonar. Uma enguia também pode produzir eletricidade suficiente para alimentar um painel de lâmpadas. Existe um pequeno peixe arqueiro tropical que pode aprender a reconhecer rostos humanos. Esse peixe tem uma capacidade interessante de cuspir pequenos jatos de água pela boca. Pesquisadores mostraram ao peixe imagens de duas faces diferentes colocadas lado a lado. Uma era desconhecida e a outra era familiar. O peixe deveria cuspir água naquela familiar. A criatura acertou mais de 80% das vezes. Todos os anos, no inverno, os tubarões brancos que vivem ao longo da costa da Califórnia desaparecem. É como se eles tirassem férias de 30 a 40 dias. Os animais vão para um ponto no meio do caminho entre o Havaí e o México. É possível que façam isso para conseguir um pouco de comida, relaxar ou sair com seus amigos de outras áreas. O local agora é chamado de Cafeteria do Tubarão Branco. Alguns tipos de tubarões, como macos, tubarões-baleia ou tubarões brancos, respiram de uma maneira muito específica que exige que nadem o tempo todo. Eles também precisam se mover rapidamente e com a boca aberta. Dessa forma, o oxigênio pode entrar e atingir suas brânquias. As esponjas do mar são alguns dos animais mais primitivos. Elas são imóveis, não têm boca, olhos, ossos, cérebro, coração, pulmões ou qualquer outro órgão, e ainda assim estão vivas. Existe algo como um unicórnio do mar. Esse é um animal chamado narval. Seu chifre é na verdade um dente que pode crescer até 3 metros de comprimento. Os peixes-boi, também conhecidos como manatis, são parentes distantes dos elefantes. Seu peso pode chegar até 450 quilos. Essas criaturas são vegetarianas e precisam comer cerca de 10% de seu peso total diariamente. Isso é muita salada do mar. Em alguns casos, os peixes-boi compartilham espaço com crocodilos, mas eles se dão muito bem. Você pode até encontrar uma foto tirada na Flórida, onde um crocodilo monta nas costas de um peixe-boi. Os peixes-sapo ou antenarídeos têm barbatanas especiais que ajudam essas criaturas a caminhar pela areia. Elas são muito úteis em águas rasas. Um peixe-cachimbo fantasma é difícil de ver, mas assim que você o identificar, ficará realmente surpreso. Sua cabeça representa mais de 40% do corpo. Os caranguejos não querem perder tempo com formalidades, como colocar comida na boca. É por isso que provam com os pés, pois é onde estão as papilas gustativas. As iguanas marinhas são os únicos lagartos em nosso planeta que gostam de passar o tempo no oceano, embora vivam principalmente em terra. São herbívoros que se alimentam em águas rasas e nadam como cobras. As iguanas usam suas longas garras para se segurar ao fundo quando precisam passar. As tartarugas verdes podem cruzar mais de 12.250 quilômetros durante a migração. Elas tentam encontrar o local perfeito para colocar seus ovos. Os pinguins meio que voam quando estão debaixo d'água, atingindo uma velocidade de 40 km por hora. Mais de 500 milhões de anos atrás, vermes do fundo do mar e humanos tinham um ancestral comum. Portanto, ainda compartilhamos 70% de nossos genes com essas criaturas e com estrelas do mar, lulas e polvos. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta e mais de 80% dele é inexplorado. Mais de 1 milhão de espécies vivem lá, mas não existem apenas animais. 3 milhões de naufrágios estão espalhados por todo o fundo do oceano, escondendo histórias misteriosas. Muitos deles ainda não foram descobertos. Então, você adotou um cachorrinho, mas quanto mais tempo você passa perto dele, mais começa a pensar: será que ele é esquisitão? Desde lamber o sofá até cheirar o traseiro de outros cães, o comportamento do seu doguinho pode te deixar um pouco confuso. Então vamos analisar algumas das coisas mais estranhas que nossos amigos de 4 patas fazem para entender os motivos e saber se você precisa mesmo se preocupar. Por que meu cachorro lambe os móveis? Você se joga no sofá para ver um filme e percebe que sentou em algo molhado. Não, o Zeus não fez xixi ali, mas estava lambendo esse lugar nos últimos 20 minutos.
Uma instituição norte-americana de reconhecimento de raças de cães, American Kennel Association, diz que, na maioria dos casos, isso não é motivo para preocupação. Geralmente, um cachorro lambe os móveis por puro tédio mesmo. É só um passatempo quando não há nada mais para fazer. O truque é arranjar um monte de brinquedinhos e dar a devida atenção para ele. Por outro lado, o animal pode estar lambendo os móveis por ansiedade ou estresse. Se tiver acontecido alguma mudança significativa no ambiente ou rotina dele, isso pode deixá-lo apreensivo ou inquieto. Talvez seu horário de trabalho mudou ou uma pessoa nova está morando com você agora. O hábito repetitivo de lamber pode ser calmante para um pet. À medida que as coisas entrarem nos eixos, ele deve fazer isso com menos frequência. Se as lambidas forem constantes, agressivas e difíceis de conter, é melhor procurar um veterinário. Isso pode indicar um problema mais sério. Um profissional poderá determinar se há algum problema de saúde causando esse comportamento. O mesmo acontece quando o bichinho está lambendo as patas sem parar. Se isso acontecer de vez em quando, não precisa se preocupar. Mas se for sempre, pode indicar dor ou desconforto ali. Mesmo se o seu cachorrinho for saudável, lamber muito as patas pode causar vermelhidão e dor. Por que meu amigo de 4 patas cisca o chão depois de fazer as necessidades dele? Isso é muito comum na maioria dos cães. Na verdade, os lobos e coiotes fazem isso também. É para demarcar território, para que os outros saibam que uf, uf, uf. Que em tradução livre significa eu estive aqui. Além de criar uma marca visual no chão, essas ciscadas também liberam feromônios que vêm das glândulas das patinhas dele. Outros cachorros podem sentir o cheiro e decifrar esses feromônios. E para quem não tem um doguinho em casa, aquelas placas com avisos proibindo os cães de usar a grama como banheiro não funcionam. Eles não sabem ler. Meu cachorro pega a comida da tigela e a come a metros de distância. Isso não pode ser normal. Mas é o instinto deles falando mais alto. No meio selvagem, os cães viviam em grupo ou em matilha. Quando havia comida, os menos dominantes tinham que se esforçar muito mais para conseguir alguma coisa para comer. Isso significava pegar um pedaço de carne e sair rapidinho para um local mais seguro para poder terminar a refeição em paz. Seu cachorro está apenas repetindo o comportamento de seus ancestrais caninos. Outra possibilidade é o barulho. Alguns deles ficam incomodados com as batidas das coleiras na tigela de metal, por exemplo. Experimente trocar por uma de plástico para ver se o seu fica mais à vontade. Mas o meu cachorro também come grama. Será que ele não está se sentindo bem? Essa é uma situação mais complicada. Para começar, não entre em pânico. Muitos cães fazem isso. Alguns comem grama pelo mesmo motivo que você adiciona fibra em sua alimentação, facilitar a passagem da comida pelo sistema digestivo, ajudando-o a funcionar melhor. Mas assim como lamber os móveis, isso também pode indicar tédio. Se o seu amigo não tiver mais nada para fazer, pegar aquelas pontinhas verdes e puxá-las pode ser a única forma de se distrair. Mesmo sendo algo normal, isso pode gerar problemas. Afinal, não dá para saber o que foi jogado ali. Pode ter sido qualquer coisa, herbicida, pesticida. Isso faz muito mal à saúde canina. Distraia o seu cachorro quando ele tentar comer grama, fazendo algum sinal verbal ou dando um petisco para o Zeus esquecer das plantinhas. Outra coisa estranha que meu amigo peludo faz é rolar em cima de alguma sujeira. É nojento. Pode ser nojento para você, mas é natural para ele. Uma possibilidade é que os cães, assim como os lobos e os coiotes, fazem isso para disfarçar seu próprio cheiro, se cobrindo de um odor que pode escondê-los de inimigos ou ajudá-los a caçar. Outra possibilidade é levar o cheiro até sua matilha para dizer que encontraram alguma coisa. É como contar para alguém como foi o seu dia, mas usando o cheiro em vez de palavras. O que são os zoomies? De acordo com a veterinária Sarah Wooten, zoomies são períodos curtos de hiperatividade, quando o seu cãozinho faz um zoom pra cá, outro zoom pra lá, feito um louco. Depois ele se acalma e volta ao normal. O termo oficial para esse comportamento é FRAP, uma sigla em inglês que significa períodos de atividade aleatória frenética. Mas zoom é muito mais divertido de falar. Os cães fazem isso por causa da energia acumulada que precisam liberar. Talvez o seu passou o dia inteiro sozinho ou acabou de tomar banho. Agora ele quer comemorar. Isso é sinal de um bichinho muito feliz. A única preocupação nesses casos é que o Zeus possa bater em alguém ou alguma coisa e se machucar. Leve-o para uma área mais segura se preciso.
Outra coisa, aumentar a quantidade de exercícios e estímulos mentais que o seu amigão tem ao longo do dia pode reduzir esses momentos de abandono. Ok, mas por que os cães cheiram os traseiros uns dos outros? Esse provavelmente é o comportamento que mais vemos por aí. É estranho ver o seu cãozinho fazendo isso com os outros e constrangedor quando ele faz isso com a sua sogra. Mas esse comportamento é normal com todo cachorro. Ele pode captar muitas informações através do nariz. Na verdade, o olfato dele pode ser quase 100 mil vezes melhor do que o nosso, pois esse animal tem 150 milhões de receptores olfativos no nariz. Nós só temos 5 milhões. E 30% do cérebro canino é especificamente dedicado a processar odores. Por meio do cheiro, o cão pode determinar praticamente tudo rapidinho, de gênero e humor até nível de simpatia e saúde. É quase um superpoder. Sempre deixo um cachorro estranho cheirar minha mão primeiro. A empresa norte-americana de adestramento Eureka Dog Services diz que isso é um tremendo erro, pois pode fazer alguns cães se sentirem ameaçados. E não é à toa. Você está se erguendo acima do animal e colocando a mão na cara dele. Primeiro, peça permissão ao dono para fazer isso. Se ele permitir, se abaixe no nível do cachorro e mantenha o rosto distante a um ângulo de 45 graus, depois sorria. E só então dê tempo para ele se aproximar de você. O cão pode se inclinar para frente, mantendo as patas traseiras permanentemente firmes no chão. Isso é uma precaução para caso você seja perigoso. Assim, ele pode sair correndo se for preciso. Meu cachorro deve adorar pessoas. Ele está sempre pedindo um carinho na barriga. Apesar do seu amar ter a barriga acariciada, esse comportamento diz mais do que se imagina. Quando Zeus se vira para você, que é o dono dele, está se colocando em uma posição vulnerável. Está dizendo que confia em você. Mas quando um cachorrinho tem esse comportamento com um estranho ou com outro cão desconhecido, é um gesto de submissão. Basicamente, está indicando que não será uma ameaça e que não quer confronto. Como tutor, você conseguirá entender a linguagem corporal do seu amigo. Isso vai ajudar a determinar se é seguro para um estranho se aproximar dele ou se o seu cãozinho prefere ficar sozinho. Outro sinal revelador é a cauda. Se o seu pet mantém a dele em posição natural, frouxa e perto das patas, é porque está tranquilo. Se ela estiver erguida e balançando, nem sempre é indicativo de alegria. Significa que ele está empolgado com alguma coisa. Se a cauda estiver balançando, mas menos em pé, indica uma curiosidade com cautela. O cachorro está interessado em alguma coisa, mas não tem certeza se é seguro. E uma cauda rígida entre as patas mostra que o animal está com medo ou apreensivo. É melhor tirá-lo dali para que não se sinta ainda mais ameaçado. Uma grande sacudida dela, seguida por um balanço corporal, é um sinal certeiro de felicidade. Meu cachorro às vezes se mexe e late enquanto está dormindo. Ele sonha. Assim como os humanos, os cães também entram em uma fase do sono chamada REM, na qual dormem profundamente. Esse é o momento em que se acredita que as pessoas sonham. Durante esse estágio, sua mente está processando os acontecimentos do dia. E o mesmo acontece com o seu pet. Quando você vira as patinhas dele chutando, como se estivesse correndo, pode apostar que é isso que ele está fazendo em sonho. E pode até estar sonhando com você, que é parte importante da vida dele.